Ah, isso, aham. Uhum, perfeito. Hum, tá. Deu pra mim ouvir. Agora eu vou. Prepare-se, a partir de agora você vai ouvir o programa Teologando com o apóstolo Valqueno Santos. Um programa para toda a família. Você jamais poderá ficar de fora. Estamos no ar nesta programação com o programa Teologando com o apóstolo Valqueno Santos e a apóstola Lúcia Santos. Realização Ministério Apostólico. Deus é poder. Graça e paz, Shalom Adonai a todos. Mais uma vez que nós estamos com a programação Teologando. Louvado seja Deus, agradecido é o nome de Jesus Cristo. Hoje, sabadão, já quero convidar você a estar acessando a nossa plataforma do Facebook, Apóstola Lúcia Santos e Apóstolo Valqueno Santos. Hoje estamos com mais uma programação aqui diretamente da internet, via internet, Facebook. Você pode acessar também nossa plataforma do YouTube, canal Palavra Profética. Isso. Se inscreva no nosso canal, ative a sineta para receber nossas notificações. Louvado seja Deus, agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nosso tema é o Deus dos crentes, é o mesmo Deus de todos. É o tema de hoje, para a glória, louvor e adoração do nome de Jesus Cristo. Hoje conosco está aqui presente para estarmos debatendo esse assunto, né? Estamos aqui dialogando, né? Teologando este assunto de suma importância. Nossa cantora oficial, Aline Teles, nossa cantora hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Cantora Aline, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, minha amada, em nome de Jesus Cristo. Hoje na nossa programação Teologando, amém, louvado seja Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Muito obrigada, apóstolo Valqueno e apóstolo Lúcia Santos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente falar um pouquinho da obra de Deus, da palavra de Deus, né? Bater um papinho aqui, vai ser bênção. Glória a Deus, louvado seja Deus. Entra e acessa a nossa plataforma Facebook, louvado seja Deus, Facebook Apóstolo Valqueno, Facebook Apóstola Lúcia Santos. Você vai estar aí compartilhando, mandando sua mensagem de texto também aí através do telefone do Ministério Apostólico Deus é Poder, prefixo 61, sequência de 593409. Você pode estar aí também compartilhando esta live para a glória, louvor, adoração do nome de Jesus Cristo. Conosco também aqui nossa querida apóstola Lúcia Santos, nosso Ministério Apostólico Deus é Poder. Apóstola, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos os ouvintes, né? Quero estar cumprimentando aqui, né, a cantora Aline, né? Tá aqui mais uma vez para compartilhar conosco aqui nessa noite, né? Amém. Mais um Teologando. Você que está aí do outro lado, compartilha, entra nas nossas plataformas aí, Facebook,
Apóstola Lúcia Santos, dê sua opinião aí, o que vocês acham nessa noite, desse tema. O que você aí do outro lado está achando? Nosso Deus é o Deus de todos? Glória a Deus, amém? Deus abençoe nossa apóstola, louvado seja Deus. O tema de hoje é o Deus dos crentes, é o mesmo Deus de todos. Esse é o tema aí que está sendo muito abordado aí para muitos nos dias de hoje, os podcasts cristãs. E hoje, mais uma vez, não é diferente. O tema é esse, o Deus dos crentes é o mesmo Deus de todos. Já pergunto aqui, né, nossa querida cantora oficial, né, Aline Teles, o que a senhora entende aí? Deus dos crentes é o mesmo Deus de todos? Vou deixar aí uns 3 minutos para a senhora trazer algo em nome de Jesus. Então, esse é um tema bem interessante, porque a gente precisa partir do princípio de que qual é o Deus que você está servindo, né? Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender, né? Então, o Deus que nós servimos, né, de acordo com a palavra de Deus, é o Deus de Abraão. Interessante isso, porque o Antigo Testamento, né, ele, todas as vezes que precisava identificar quem era, né, o Deus do povo de Deus, ele identificava como Deus de Abraão, né? Nós temos ali no livro do Gênesis, capítulo 12, já começando aí a pensar um pouco sobre esse assunto, nós temos quando Deus chama Abraão, né? E Deus vai lá e diz para Abraão, ó, sai da tua terra, né, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E a partir daí, Deus estabelece, né, um vínculo com o povo, né, uma referência de o Deus de quem, né? Nós servimos o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. É o mesmo Deus dos judeus, né, da Torá judaica, é o mesmo Deus que vem aí, a gente vem, a diferença nossa para os judeus é Cristo, né? Mas em referência a qual Deus nós servimos? Nós servimos a Deus, né? Um Deus que é Pai, um Deus que está sempre conosco, e é um Deus que está vivo, né? A gente tem aí na palavra de Deus que a palavra nos fala, né? A Bíblia nos fala que tem vários deuses, né? E a Bíblia vai dizer que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. Mas o nosso Deus não. Nosso Deus, ele fala, ele ouve, ele vê, tudo vê, né? Deus que vê todas as coisas, né? E é esse Deus que nós servimos. Lá no livro do Êxodo, lá pelo capítulo 3, do 13 ao 15, vai falar assim que quando Moisés, na história bíblica, né, o povo de Israel ficou aprisionado muitos anos no Egito. Eles moraram no Egito e logo depois foram feitos escravos ali. E Moisés foi levantado para ser o libertador do povo de Deus, né? O Deus de Abraão. Nós estamos falando quem é o nosso Deus, né? E a Bíblia vai dizer que Moisés falou assim, viu a sarça, né? Uma planta pegando fogo. E aquela planta pegava fogo, mas ela não queimava. Ela continuava verdinha ali, né? Não queimava, não se consumia, não se estragava, né? Aquela planta continuava bem. E aí Moisés fez uma pergunta para Deus. Ele falou assim, olha, o Senhor está me enviando, mas quando o povo perguntar para mim, né, qual que é seu nome? Quem é o Senhor? O que eu vou falar? E aí eu gosto muito dessa passagem porque fala da natureza do Deus a quem servimos, né? E Deus vai responder para ele assim, ó. Ele fala assim, lá no Êxodo, no capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, ó. Quando vieram os filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu lhes direi? E aí Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. Isso é sensacional, né? Porque Deus não precisa ter nome, né? Ele não precisa se chamar de Baal, Astarote, ele não precisa ter nome. O nosso Deus é o que ele é. A natureza dele é que ele é. Então é estranho até falar assim, qual que Deus você serve? Deus, o único de verdade, né? O Criador do céu e da terra. Mas nós temos como referência aí o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, né? Então, e ele diz assim ainda mais, né? Eu sou o que sou. E ele disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. É sensacional isso, né? Porque Deus,
ele não esteve, ele não passou, não. Ele é. Ele é hoje, ele é amanhã, ele é ontem, ele é um verbo de ação e ele sempre foi, ele sempre existiu, ele não foi criado por ninguém, ele criou todas as coisas. E por isso que ele mesmo ele mesmo diz, olha, eu sou. Esse é o Deus esse é o nosso Deus. Então eu não acredito que seja o mesmo Deus que o pessoal anda querendo dizer por aí, não, nós estamos tudo do mesmo lado, é tudo a mesma coisa. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que o Deus que nós servimos é o Deus único, criador de todas as coisas, o Deus da Bíblia. É esse Deus que nós servimos. Glória a Deus. Muito bem colocado, nossa missionária, nossa cantora Aline. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus Cristo. Apóstola, Deus dos crentes é o mesmo Deus de todos? Como é que a senhora defende aí? Se não, e por quê? O mesmo Deus do crente é o mesmo Deus do ímpio? O apóstolo, não. O Deus dos crentes, dos cristãos, nunca será o mesmo Deus do ímpio. Primeiro, o Deus do ímpio é aquilo que ele forma. O nosso Deus, homem nenhum formou. Não tem imagem. Não tem pé. Não tem mão. Mesmo que a Bíblia fala, igual fala ali no profeta Naum, né? Vai estar falando que a poeira as nuvens são poeira dos teus pés, né? Mas é uma simbologia, entendeu? De quão grande é o nosso Deus. Mas não que ele tenha forma humana, né? É tanto que, igual a missionária falou, quando chegou naquela época lá, né, de perguntar, aí Moisés fala, que direi, né? Diga que eu sou o que sou. Eu sou o quê? Eu sou a providência, eu sou a cura, eu sou tudo aquilo que você precisar, eu sou. O que você imaginar que eu posso fazer por você, eu sou. As teofanias de Deus, ela sempre foi presente em forma de fogo, né? Por quê? Porque é algo que Deus traz assim como reverência, né? Como eu explico para vocês do outro lado. É algo que ele quer mostrar que ele é capaz de fazer sem a dependência do homem. Quando a sarça ali começa a pegar fogo e não se consome, ali era a própria teofania de Deus. Imagino eu, aquele povo lá tudo espantado, né? Os que ficou sabendo naquela época. Como pode uma coisa, né, dessa acontecer? Para a ciência, apóstolo, para quem não crê no Deus dos crentes, vai dizer que é porque a sarça é uma planta oleosa e lá onde ela estava, né, no deserto ali, a quintura era alta e provocava um certo fogo. Só que por que não se consumia então? A ciência ela vai tentar desdobrar para todos os lados de que Deus não existe, porque não tem forma. Até hoje a ciência luta para provar a forma de Deus. Entendeu? Eles lutam, né? Só que o Deus cristão, dos cristãos, ele, além de não ter a forma humana, ele tem os atributos, Amém. A onisciência, a onipotência, a onipresença, né? E os outros deuses que o povo cria por aí, ele não tem esse poder, né? Satanás não tem esse poder. Glória a Deus, amém. Vocês que estão conosco aí no Facebook, acesse nossa plataforma Facebook, Apóstolo Valqueno Santos, Apóstola Lúcia Santos. Entra aí nessa página, compartilha, deixa teu comentário em nome de Jesus Cristo. O que você defende? O Deus do crente é o mesmo Deus de todos, né? Quando nós falamos de todos, nós já embasamos aqui em questão de todos, sem exceção. Ao Deus daquele que serve a Maomé, ao Deus daquele que serve a Buda, ou seja, né, Deus de todos, sem exceção. Como nós já falamos aqui hoje, né, é bem claro, é bem notório isso, acho que todo mundo já passou por essa experiência de chegar alguém e você perguntar, ei, vamos para a igreja, tem uma igreja ali, uma igreja pentecostal, uma igreja muito boa ali, tem uma palavra abençoada, tem louvores. Às vezes você chega até em alguém mesmo aí que você às vezes conhece no trabalho, e essa pessoa é normal, ela olha para você e diz, não, eu
eu já tenho já minha crença, já sirvo a um Deus. E qual é o seu Deus? Não, meu Deus é o católico, eu sou católica. Aí a pessoa fala assim, não, mas então, amém, nosso Deus é um só, né? Às vezes você concorda ali na sua, né, na sua carisma, vamos se dizer, né, no seu jeito de abraçar a pessoa. É verdade, nosso Deus é um só. Quantas vezes já falamos isso? Eu já falei isso. A pessoa fala assim, nosso Deus é um Deus só, nosso Deus é o mesmo Deus, né? Então, aí na hora que você ouve aquilo ali, você, né, você abraça, não, realmente, nosso Deus é um só. O importante é que você está, né, servindo a sua fé, eu estou servindo a minha. Então isso é normal, a gente ouvir pessoas falar, nosso Deus é um só. Tem muitas pessoas que defendem literalmente que o Deus ele é um só. Não existe outro Deus, né? O Deus, esse Deus, até mesmo vou falar do catolicismo é o mesmo do crente. É o Deus que fez os céus e a terra, né? Eu penso que na essência a igreja romana, entre nós, né, os protestantes e os romanos, eu penso que existe um consenso com relação ao Deus Pai, né? Esse consenso ele existe, eu penso que sim, que entre o catolicismo romano e o evangélico, eu penso que nós estamos seguindo o mesmo Deus, né? Sim. O que eu penso que o que está em desacordo, na minha opinião, tá? Respeitando aí os católicos, mas o que nós temos em desacordo com eles é que é a intercessão por meio de pedido para outras pessoas, né? Sim. E aí o que a gente tem que analisar é isso, né? Deixa eu fechar. Olha o que é interessante. Escrito em Mateus capítulo 6, verso 24, né? Se nós amarmos a um Deus, certamente nós vamos aborrecer a outro. Se nós reverenciarmos a um, certamente nós rejeitaremos a outro. Ou seja, não tem como adorar dois deuses, porque a Bíblia diz, existe dois senhores. Se você amar um, certamente você vai odiar outro. Aquele negócio, não, o crente está lá em cima do muro, né? Lá em cima do muro ele está, do lado está Jesus, do outro lado está Satanás. Ou seja, do lado está Jesus, do outro lado está Mamon, o dinheiro, a riqueza, né? Aí a pessoa fala, não, ele está esperando lá porque só tem dois deuses. Ele está lá em cima, Jesus está de um lado e Satanás está do outro. Isso seja um engano, porque se existe dois deuses, ou ele é de Cristo e o fato de ele estar no muro, ele já é de outra crença. Existe só dois senhores, né? Então assim, quando Mateus está dizendo o seguinte, olha, se você amar um, certamente você vai rejeitar o outro, parece que a conta não fecha de nós falarmos que o Deus, vamos dizer aqui, do católico é o mesmo Deus do cristão. Seria o mesmo, né? Tem muitas pessoas que defendem que é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Mas eu acredito que aqui o que implica, não vou falar somente da igreja católica, mas a igreja, das outras, os outros credos, né? As outras igrejas consideradas seitas, né? Até mesmo aí o bandista, pessoas aí dos centros espíritas, eles tudo crêem num Deus. Existe um Deus. Até mesmo o ateu, que ele diz, não, eu sou ateu, eu não creio em nenhum Deus, mas eu creio numa força suprema. Eu creio numa luz. Então ali já para ele é um Deus. Por mais que ele force a barra dizer que não existe Deus, ele está crendo num semideus. Ali para ele é uma existência. Então para ele se torna um Deus, mesmo que ele não confessa dizendo que é um Deus. Meu breve e pequeno raciocínio. Então quando nós falamos que realmente o teu Deus é o mesmo que o meu, parece que algo não fecha. Por quê? Né? Se existe dois senhores, olha que interessante. Se existem dois senhores, vamos falar aqui de quem? Vamos falar aqui das próprias igrejas que são denominadas seitas. Eu particularmente, cantora Aline, eu não acredito que o Deus de todos, ou seja, o Deus do crente é Deus de todos. Porque quando você analisa, passando pelo princípio, igual o apóstolo já deixou aqui, na questão da essência deste Deus, porque uma coisa é o seguinte, eu crer que o meu Deus é o Deus do feiticeiro, que o meu Deus é o Deus do macumbeiro, o meu Deus é o Deus do catolicismo, mas será que Deus está me reconhecendo como filho? Essa é a questão. Então, se existe esses dois senhores, a pergunta é, Deus realmente é nosso Pai? Ele é Pai de todos, toda raça, toda classe? Queria que a senhora visse aí para nós. Essencialmente, né, como o senhor já pontuou, na essência, né,
vamos dizer, teológica, né, nós podemos dizer que as religiões cristãs, teoricamente, pelo menos as que seguem a Bíblia, na teoria, né, Sim. na teoria, estão com o Deus bíblico, né? Isso é uma coisa que eu penso. O que é a questão? O que eu penso é que a gente não pode caminhar para o lado do ecumenismo, né? Porque a gente vai entrar no lado da questão, que é um assunto que eu gosto mais de trabalhar, que é a questão da paternidade de Deus, né? É muito interessante isso que o senhor falou, porque a pessoa fala assim, eu sirvo a Deus, mas Deus te conhece? Sim, Deus é seu pai? reconhecer que existe um Deus é fácil. Agora, será que a gente está conseguindo extrair esse reconhecimento do Deus Exato. para nós como filhos? Será que nós estamos tocando em Deus ali? Será que ele fala, não, opa, esse aí é meu filho? Mas aí Porque é que tá, todavia né? Deus, ele falou que Abraão era amigo dele. Abraão era amigo de Deus. Eu creio que Abraão já sabia que Deus, que o próprio Abraão era amigo de Deus. Mas agora ver Deus falar, Abraão é meu amigo, Abraão é meu servo, Abraão é meu filho, aí é outra coisa. Mas né? aí está a essência daquela passagem, que quando Jesus vai dizer que eles vão bater, né? E aí, o que Deus vai responder? Não vos conheço. Isso é sensacional. Porque é muito interessante isso, né? A gente vê que Deus, o nosso Deus, ele é um Deus que tem muito senso de humor. Quando você começa a ler a Bíblia com esse olhar, você vê que Deus tem senso de humor. Porque Deus sabe quem é todo mundo. Mas você vai bater na porta dele e ele vai falar assim, não te conheço. O que é isso? Porque às vezes a pessoa fala, sirvo isso, sirvo aquilo, sirvo A, sirvo B. Tá, você conhece, mas Deus te conhece. Deus sabe quem é você, né? É interessante porque você olha uma pessoa bem famosa aí, por exemplo, né? Vamos falar um cara bem famoso, sei lá, o Neymar, o jogador de futebol, né? E aí você conhece ele, você sabe quem é ele. De repente você segue ele nas redes sociais, você acompanha os jogos, mas bate na porta da casa dele hoje e fala, não, vim cá tomar um café com você. Ele vai falar, eu não te conheço. Sei, e vai ser o que vai acontecer naquele dia, né? Não, senhor, mas eu preguei em seu nome, eu falei, tal. Ele fala assim, aí Deus vai virar a pessoa e falar assim, eu nem te conheço, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Jogando para a paternidade de Deus, que o senhor está dizendo, né? Eu gosto muito desse tema porque nós somos filhos de Deus, isso é muito importante, né? E ser filho é mais importante do que ser amigo. E a gente entra num ponto que é mais importante ainda. Isso aí. Porque Abraão foi considerado o pai da fé. Sim. Ele é um referencial. Ele está citado em em boa parte da Bíblia, né, no Antigo Testamento. O nome dele é referenciado, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele deu origem ao povo de Deus. Ele é pai espiritualmente nosso, né? Nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Novo Testamento fala de Abraão, mas Deus não chamou ele de filho. Por quê? Porque o que nos faz filhos de Deus é o sacrifício de Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa para você que está me ouvindo, para o senhor. O diferencial da nossa fé é Jesus. Inclusive, é Jesus que incomoda. Vou dar um exemplo para vocês. Você entrar numa grande emissora de televisão, qualquer lugar, falando Deus, o pessoal deixa passar a hora que você entra com o nome de Jesus, ele incomoda. Verdade. Porque Jesus é o diferencial. Jesus é o diferencial porque Jesus é o que traz a salvação. Ele foi o promotor da nossa salvação. E quando você fala assim, Jesus, você já se coloca num lugar de eu creio que a salvação só vem por meio dele, unicamente por meio dele. E isso incomoda. Você pode perceber que fala um Deus te abençoe, um Deus, aí eles começam a jogar tudo no relativismo. Mas quando você entra com Jesus é um diferencial. Esse cara é cristão. Esse cara está definido, né? E justamente por causa de Jesus nós somos filhos, né? Abraão era amigo de Deus. Enoque andava com Deus. Olha só, Elias foi levado num carro de fogo, né? Mas nenhum deles, né, foi chamado de filho. O marco Jesus, de ser filho, ele veio com a presença de Jesus, né? Quando Jesus veio, talvez o principal ensinamento que ele nos deixou, que a gente não tem atenção em dar, é que Deus é nosso Pai. Eu vou deixar verdade. Inclusive, a Bíblia diz, né, que nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, se não for com Cristo, a gente não se torna filho.
tem um entendimento, não, todo mundo é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Meu irmão, quem não aceitou a Cristo, não confessou Ele, não teve um encontro, você é criatura, você foi criado por Deus. Isso fere, eu acredito que estou ferindo pessoas, estou ferindo doutrinas, estou ferindo religiões, mas é a Bíblia, né? Isso é bíblico, né? Todos nós temos que entender que nós somos criaturas, criados por Deus. A partir do momento que você aceita Cristo, você deixa de ser criatura e agora você é filho de Deus, herdeiro e cordeiro, ou seja, você agora tem parte com tudo que Jesus tem. Você agora passa a ser ali, você tem direito. É por isso, igual a nossa cantora Aline, né, Teles mencionou aqui, né, eu acho que eu até fiz uma colocação errada. Eu conjecturo, né, que Deus olhava para Abraão e dizia: você é meu filho. Eu conjecturo assim que ele viu tanta graça em Abraão, né, ao chamar ele ali de meu servo, né, e tal ali, ver que Abraão realmente ali era alguém que Deus estava reconhecendo. Agora o difícil é eu reconhecer realmente esse Deus. Será que esse Deus realmente é o meu pai? Será que ele está vendo em mim e me considerando como filho? Porque eu falar, bater no peito, bater no ombro de alguém, às vezes até para acalentar aí, às vezes para, né, trazer um falso sentimento de paz, eu falar que você também é filho, se eu sei que a pessoa é um satanista, se a pessoa não tem um credo, não tem um... Então é complicado, isso aí nem fica assim como... não encaixa, a conta não bate, aposta, a conta não encaixa. Vou deixar aqui os minutos para nossa apóstola. Sim, eu vendo aí, né? É muito bom falar nesse assunto, porque quando eu era do Vale do Amanhecer, lá também o povo crê em Deus. Só que é um Deus que não tem como caminho filho. E na entrada do vale está escrito lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? O interessante é isso, né? Tem até a frase bíblica lá, né? Quando você entra do portão e você tem que entrar dentro do templo. Aí tem uma parede. A verdade e a luz, parece. Mas eles querem dizer que é a vida, entendeu? Eles Sim. querem dizer. Eles põem até o mesmo capítulo e versículo, entendeu? Aí é tanto que os cristãos, nós temos, né, os louvores da harpa. Eles também têm harpa. Também tem os cânticos. Como se diz, o livrinho tudo de harpa. Eles também têm a Bíblia. Eles também têm a maneira deles de falar com Deus em oração, né? Um jeito de orar. Eles até falam que ora, entendeu? Só que é mais pro lado do espiritismo. Eles oram o Pai Nosso, aquela coisa, só que algumas coisas ali, despercebidamente, para alguns que não conhecem o mundo do cristão, passa batido, entendeu? E se vocês não ouvirem eles orar, eles, de 3 em 3 horas eles oram. Sim. E se vocês ouvirem o clamor deles, vocês ficam bobos de ver. Eu falo porque esses dias eu fui levada num lugar e no horário que eles iam fazer o trabalho lá, era o horário que eu tinha que fazer do outro lado. E eles de lá e eu de cá. A gente via vulto o tempo todo. Era até engraçado, né, apóstolo? Amém. Onde você tava. É interessante, irmãos, porque quando a gente fala, o tema é Deus do crente é o mesmo Deus de todos, a gente dá a se entender, por mais que a gente tenta fugir às vezes de algumas linhas de pensamento, dá a entender que existe um Deus. Esse Deus, ele parece que ele realmente abraça todos, né? Como diz o Deus da criação, o Deus que tudo criou, né? O Deus que tudo fez. Então nós vamos tirar aqui um pouquinho, vamos tirar um pouco, o cantor Aline. Eu só queria complementar aqui a Sim, apóstola. Nós vamos tirar aqui um pouco a questão do macumbeiro, do feiticeiro, né? Não é o tema. Vamos tirar aqui, vamos descartar aqui hoje aqui no nosso teologando a questão dos espíritas, do católico. Apóstolo, deixa eu falar só um momentinho. Nós vamos enquadrar aqui realmente uma classe que a ver por nossa, mas verdade, eu falei, mas nós vamos tirar essa classe. Nós vamos colocar outra classe aqui. Sim, apóstolo. Deixa eu só concluir aqui rapidamente. Tá. Aí, para mim, na minha mente, quando eu era de lá, eu servia a Deus. Você está entendendo? Eu era certa com Deus, eu servia a Deus, né? Aí, quando
eu nunca fui católica, então eu não posso nem falar muito do catolicismo, mas quando, certa feita, eu no terreiro, né, e lá eu vi as imagens tudo que estavam lá Sim. na igreja da minha mãe, entendeu? Eu tô falando de ninguém aí católico, não, tô falando uma coisa que eu vivi, entendeu? Com a minha mãe, e eu ia mais a minha mãe, acompanhava a minha mãe, eu não era mais, minha mãe era, então eu ia e via, né, os mesmos que tava lá no terreiro, entendeu? Só mudava de nome. Isso De causa até uma endereço. confusão, né? Sim. Uma coisa que eu quero só falar com a apóstola aqui, eu achei interessante que ela falou com relação ao versículo que estava lá, com uma pequena mudança, né? Todas as vezes que o inimigo usou alguma estratégia para enganar as pessoas, ele não mudou totalmente a palavra, ele distorceu apenas detalhes. Sim. E é por isso que nós que servimos a Deus, e talvez você que está nos ouvindo, é muito importante que você leia a Bíblia. Leia a Porque Bíblia. tem a exegese e tem a iexegese. A exegese é aquilo que você extrai, você aprofunda. A iexegese você coloca coisa que... Isso aí tem muitas igrejas que faz muito. Né? Pega só um versículo ali, né, isolado. Isso é coisa do diabo, tá, gente? O diabo faz faz aplicação. isso. Quem pega versículo isolado, quem fica distorcendo um pedacinho, quem é especialista em fazer isso é o diabo. Quando ele foi tentar Jesus, após 40 dias de jejum, ele usou versículos que estavam nas escrituras de maneira isolada. Inclusive, quando ele foi... quando o homem caiu, né, quando Eva ela aceitou comer do fruto, na verdade, ele não mudou o que Deus falou, ele só distorceu um pouquinho. Né? Ele falou assim, mas o que é que, né? Mas ele não falou, ele falou assim, a serpente falou para Eva assim, mas Deus não falou que você podia comer de tudo? Ó, tá vendo como é que é? E é dessa maneira, então a gente precisa tomar cuidado. Se você hoje está nos ouvindo e está começando sua caminhada cristã, eu quero te recomendar fortemente, leia a Bíblia você mesmo. Nós temos um projeto muito interessante online, que eu ajudo, eu sou mentora e ajudo esse projeto já tem um tempo, que chama Projeto Mentoria Cristã. E a gente ensina pessoas princípios básicos do cristianismo. E uma das coisas que a gente mais pega nessa mentoria é leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia você mesmo. Pega e lê. Não é teologia, não é nada. Pega a Bíblia e lê. Pura. Pega e lê. Pega e lê. Pega. Por quê? Por que isso, Aline? Porque aí você não vai ser enganado. Né? Nós temos ali o apóstolo Paulo, ele faz um elogio aos cristãos de Bereia. Por que ele elogia os cristãos de Bereia? Porque ele é pontual nisso. Ele fala assim, porque os cristãos de Bereia ouvem a palavra e vão lá conferir. Ouve e confere. Ouve e confere. E aí, de repente, você tá em alguma instituição hoje, né, que você até acha que está no caminho certo, porque a pessoa que está lá, que está enganada, gente, o diabo é especialista em enganação. Tá? Ele é o pai da mentira, ou seja, ele é especialista. Ele é o professor. Então, às vezes, você está ali e você está achando que está no caminho certo. Verdade. A pessoa está enganada. Então, eu te convido, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, não. Acredita só nela aqui, ó. Começa a ler a Bíblia, que você vai entender e peça para Deus falar com você. Eu conheço muitos testemunhos de pessoas que estavam no engano, que não foi em igreja nenhuma. Começou a pensar, vou orar, vou ler a Bíblia. E, de repente, sozinho em casa, Deus falou com ele. Porque nós, como nós já falamos no começo, nós servimos um Deus vivo. Deus fala. Então, se você se dispõe a ter um relacionamento com Deus, você pode ter certeza que Ele mesmo vai responder para você. Sem você precisar buscar em lugar nenhum. Talvez, é claro, você tem que buscar uma igreja. Mas eu digo o seguinte, procure ser você mesmo, conferir o que estão te vendendo, o peixe que estão te vendendo. Tá? Leia a Bíblia. É verdade. É forte, quando nós temos nesse entendimento, eu falo assim, a conta não fecha. Eu falei, vamos tirar um pouco aqui a classe aqui. Por um tempo, a classe dos feiticeiros, macumbeiros, enfim. Não vou nem falar de seitas, mas do próprio, entre aspas, cristianismo. Por que eu entendo, cantora Aline Teles, apóstola, que esse Deus do crente, vamos dizer, Deus do cristão, né? Porque do crente não vamos entrar no outro assunto aqui, mas por que o Deus do crente, ele não é o mesmo Deus de todos, né? Por que eu tenho esse entendimento?
porque nós vamos ver os atributos. Então, assim, quando eu olho os atributos divinos de Deus, né, que são 2, se não estiver equivocado, comunicáveis e incomunicáveis. Nos atributos comunicáveis, o feiticeiro encontra. O catolicismo tem, você entendeu? Assim, toda classe tem, que é o quê? Amor, bondade, que é carisma, né? Misericórdia, sábio, justo, verdadeiro. Inclusive, isso aqui é interessante porque o catolicismo, ele crê que existe um santo verdadeiro, um Deus verdadeiro. Existe algo verdadeiro ali. Então, é a crença deles. Então, assim, quando nós olhamos esses atributos comunicáveis de Deus, nós vamos ver que toda classe tem. No espiritismo, no feitiço. Então, assim, mas quando nós entramos nos atributos incomunicáveis, aí dá uma como se diz, faz uma separação. Por quê? Quais os atributos incomunicáveis? Ansiedade, ou seja, Deus é autoexistente, eterno, né? Ele não foi criado, ele sempre existiu. Questão do Deus uno, que é da triunidade, que aí quando eu entro nessa questão, cantora, eu já entendo logo. Nem todo aquele que diz eu sou crente, nem toda igreja que diz crente, não só seitas, mas igreja, literalmente, elas servem o mesmo Deus que eu sirvo. Porque a partir do momento que ela deixou ser quebrada essa triunidade, esse Deus uno, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, então aí, meu irmão, já não é o mesmo Deus. Não sei se ela consegue ter essa linha de raciocínio. Entendi. Tem igreja que não acredita no Espírito Santo. Tem igreja que ela só acredita na manifestação de Deus e do próprio Jesus. Já tem igreja que não acredita no poder do Espírito Santo. Então, para mim, meu irmão, eu não vou nem colocar seita. Eu não vou nem colocar esses outros credos aí, essas outras crenças. Mas igreja que realmente é considerada igreja mesmo, que não acredita. Né? Quebra essa triunidade. Não acredita, né? Um exemplo aqui, a questão até mesmo... dessa questão do Deus imutável. Então isso aí é complicado, irmão, né? Eu vou passar aqui para a nossa Aline Teres para falar um pouco sobre essa questão esse atributo incomunicável de Deus, né? Será isso uma base para nós realmente separar esse Deus aí que ele fala que é Deus de todos e realmente o Deus do crente, o Deus do cristão é único? Eu entendo que o nosso Deus é um Deus único, né? Tem coisas que... Bom, eu vou usar uma frase aqui. Nós temos algumas divergências teológicas entre as igrejas evangélicas, de uma maneira geral, né? Mas, então, tem divergências teológicas que elas vão nos separar enquanto denominação, né? Sim. Mas tem divergências teológicas que não nos separam, né? Por exemplo, tem igrejas que são igrejas tradicionais, né? Que elas não creem na manifestação do Espírito Santo, né, nos dons, hoje, né, dons de línguas, dons de profecia, mas elas creem que o Espírito Santo se manifesta por meio da palavra. Sim. Né? Então, eu entendo que existe um amor entre nós e uma unidade nisso, porque é a base, né, como o senhor disse, é a base que não pode ser quebrada. A base nossa está baseada em quê? Que a nossa fé, a nossa salvação, ela é única em Jesus Cristo, né? O único caminho, a única via de salvação que nós podemos ter é Jesus Cristo. Que nós servimos a um Deus único, né? Que nós já falamos, que é o Deus da Bíblia, o Deus criador de todas as coisas, né? Então, nós, nessa base, eu acho que se a igreja segue essa linha de que Deus é um Deus único, criador, né? Que Jesus é o Filho de Deus e Salvador e que Jesus também é Deus. Isso é um negócio, um detalhe interessante, porque tem lugar aí Jesus que tem a não divindade. acredita que Jesus é Deus. Parece que está tudo certo, mas Jesus não é Deus, aí corre, está errado. A palavra fala, ele mesmo fala, né? Até Então, coloca a questão que Jesus está no mesmo patamar ali, só que Jesus ele não tem a existência do poder, mas ele recebeu o poder. Exato, e eles usam cuidado. até o texto realmente que fala que recebeu poder. E eu recebi poder e autoridade. E vós recebeis também poder e autoridade. Então, assim, quando eles falam isso, eles usam esse texto, né? Claro que a gente tem que fazer uma apologética, tem que ter uma análise aí para realmente saber que ali está usando ali de má fé o texto para dizer que não, Jesus ele não tinha a divindade de Deus, mas ele recebeu
uma autoridade. Não que ele tinha autoridade, só que... E aí vem mais um problema do texto isolado, que foi o que nós já falamos anteriormente. Exato. Porque se você pegar o texto isolado, você vai pegar uma fala ali num contexto X, e logo após você vai ver que ele mesmo vai dizer que ele e o pai são um. Sim. Né? Então, tem as bases bíblicas fundamentais que não podem nos separar. A Trindade, né, uma base fundamental da nossa fé, né, que nosso Deus, como o senhor disse, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus eles são uno, um, né? Isso. Triuno. Um Deus triuno. E que isso assim, a igreja é pentecostal, não é isso, nos diverge enquanto denominação, mas não nos separa na nossa raiz de fé. Daqui né? a pouco... Ela só nos... Né? Daqui a pouco tem gente dizendo aí, não, vocês são politeísta. Vocês adoram vários deuses. Porque vocês creem que Deus é um, Jesus é um Deus, e o Espírito Santo Deus é outro Deus. Tá vendo? Só que quem entende não é isso, entendeu? O que acontece? Deus é um só. Para o cristianismo, Deus é um só. Só que ele se define em 3 pessoas distintas. Entenda bem. O Espírito Santo de Deus não é o Deus. Ele faz parte de Deus. Então, quando colocamos o Espírito Santo, Jesus e Deus, forma um só Deus. Não é que nós somos politeístas. Nós não cremos em vários deuses. Só existe um Deus. E esse Deus ele se define Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Apóstola? Ué, apóstolo, assim, né? Eu, igual a cantora estava falando, né, Aline, né, a respeito da tentação, né, lá no monte, né, por Jesus após ser batizado, né, o diabo ele usa a própria escritura, né, ele usa a própria escritura. Então, o que nós temos que fazer é igual ela falou mesmo, é ler Bíblia, né. Você vê que o diabo ouve, né, Deus falar ali, né, que pode comer de todas, menos, né? Aí o diabo tirou uma parte ali, menos, né? Ele disse que pode de todas. Não disse que podia Já tudo. pulou. Aí a Eva, é mesmo, né, e tal. E aí... Foi onde, né, aconteceu, né? Então, assim, o inimigo, ele tende isso, né, a atirar, né? Querer driblar, né, a mente do ser humano, né, a respeito até da palavra mesmo. Porque tem muitos que leem, ainda interpretam um trem lá e é difícil para tirar depois da mente da pessoa, né? Dá trabalho, né? E, assim, voltando lá, né? Do Deus bondoso, né? De servir a Deus pela bondade, né? Minha família tem muitas pessoas que são muito boas, mas creio eu que a bondade delas não vai levar elas para o céu, não. Se elas não se converterem a Cristo mesmo, elas vão ficar. Vai ficar, e elas falam para mim que o Deus delas é o mesmo que o meu, e elas batem de frente com isso, assim, muito forte mesmo, assim, comigo, sabe? E eu falo, vocês têm a obra, mas vocês não têm a fé, não adianta nada, vocês não vão chegar a lugar nenhum, né? A fé em quê? A fé em quê? Em Cristo, mas não, mas nós cremos nesse Jesus ainda, fala assim, nós cremos nesse Jesus aí, eu falei, só que vocês creem nele com diferença, com separação. E ele não é separado do Espírito Santo de Deus. Ele viveu, isso aí tão ele está interessante, vivo. apóstolo, que certa né? feita, eu trabalhando no serviço, eu trabalho com obra, e teve um rapaz que começou a conversar lá, ele é crente, eu falei, sou e tal, e conversando, e ele pegou e falou assim, você sabia que o nome de Deus já foi mudado? Você sabia que Deus já mudou? Eu falei, não. É forte, viu? Deus já mudou e várias vezes. O nome dele já mudou várias vezes. Inúmeras vezes o nome de Deus já foi mudado. Aí eu falei assim, mas como assim? E ele, não, porque em tal lugar ele é chamado de Elohim, outro lá é chamado não sei o quê. eu falei, meu Deus do céu, as expressões de Deus, do nome de Deus, realmente você vê, Deus é o Shaddai, Deus Elohim, Deus Sabaoth, né, o Deus Jeová Jiré, Jeová de Zideque, o Deus da justiça, Jeová de Jiré, o Deus da promessa. Então, assim, não significa que o nome de Deus é mudado, mas o nome de Deus, Deus está mostrando o seguinte, minhas referências, é Deus dizendo o seguinte, olha, você vai ser para mim o que você quiser, eu vou ser para você, né? Eu vou ser para você o que você quiser. Vocês lembram do maná lá no deserto? Você colocava na boca ali o maná, você sentia o gosto que você queria.
Você sentiu o gosto. É Deus falando, olha, eu sou para você o que você quiser. Eu acredito Quando Moisés... é forte, né? Acho que quando, eu sou o que Deus sim, acorde a necessidade. Isso, né? que você precisa. Isso. Por exemplo, Moisés, se for citado aqui. Moisés fala, quem que eu vou falar quem é? Meu que Deus fala assim, Moisés, uai, o que precisa aí? Eu sou, meu irmão. Se você acreditar que eu sou a libertação, eu sou a libertação. Se você acreditar que eu sou, né, a cura, eu sou a cura. Então, assim, nós temos que entender essa questão de nome de Deus mudar. Deus é imutável. Deus é imutável. É interessante, irmão, quando nós falamos da questão de essa definição, porque tem gente que não crê, né, questão nas manifestações. Tem gente que não acredita, não, Jesus não está presente. Jesus está lá sentado à destra de Deus. Não, Jesus não está no culto. Não fala. Tem pessoas que não falam, mas eles acreditam no entendimento que Jesus não está presente. Eu falo. Eu estou num culto, estou dirigindo, eu falo, irmãos, Jesus está presente, dá glória. Por quê? Uai, peraí, apóstolo está doido? Se a Bíblia diz que Jesus está sentado à destra do Pai como advogado fiel, como é que ele fala que ele está aqui ao mesmo tempo? É só a lógica. Se o Deus é um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, então quando eu falo de Jesus está presente, eu estou dizendo o seguinte, o Espírito Santo de Deus está aqui. Deus é onipresente, você né? entendeu? Deus Onipresença. Em todos os lugares. Exatamente. Né? Não ia então, deixar assim, a gente órfão, né? Tem pessoas que não creem, então quebra cuidar. esse sistema. Vou dizer que isso aqui é um sistema, mas tem gente que quebra essa questão da triunidade, né? O Deus triuno. Sim. Mas olha lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, vai dizer o seguinte: ele olha e o próprio Deus vai dizer, façamos nós a imagem e semelhança, o homem. Ele falou, façamos nós, façamos quem? Quem está falando? Eu, Deus. Quem está comigo o Espírito Santo e quem está comigo Jesus Cristo. Né? Então, diante dessa base aqui, não existe a triunidade, né? Muitas pessoas não crêem, né? Infelizmente, um pensamento errôneo, uma falta de Jesus entendimento está de bíblico. Gênesis a Apocalipse, né? Quero fazer um acréscimo aqui na fala da apóstola. Achei interessante ela falar sobre a questão do diferencial, às vezes, que a senhora estava falando, né? Que tem pessoas da família que às vezes acham que pela caridade, né, por meio das obras, vai alcançar a salvação. Bom, eu tenho um diferencial interessante, ele é bíblico, e às vezes passa desapercebido e a gente não percebe. A fé, né? Então, quer dizer, a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Esse crer, ele é num aspecto muito amplo. Contínuo, né? Porque se você crê em Jesus, você vai ter uma vida que vai exalar, vai falar de Jesus, vai falar de Cristo. E agora vem um diferencial muito interessante. Lá no livro de Mateus 25, olha que coisa sensacional que a gente não repara. Ele vai falar da parábola das 10 virgens. E ele vai dizer o seguinte, que 10 virgens foram ao encontro do noivo. E a diferença delas era uma coisa que às vezes a gente não repara. Era o óleo, o azeite de reserva. Então, o que Jesus queria dizer aqui com essa parábola? O óleo, ele fala do Espírito Santo. Então, se você não tem esse azeite, sua candeia vai estar apagada naquele dia, o noivo não vai conhecer você, não vai deixar você entrar. Então, essa parábola das 10 virgens, só para falar rapidamente, elas carregavam, né, uma botijinha, uma candeia, e acendiam, né, e o óleo era o que alimentava aquele fogo. Né, e umas eram loucas, eles falam que eram 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E as 5 virgens prudentes eram as que tinham a lâmpada acesa, né, a candeia acesa com o pavio, e tinham também uma botijinha de óleo de reserva. Olha só. E aí, quando o noivo foi se demorando, todas caíram no sono, loucas e prudentes. Ambas, né, os dois grupos de pessoas dormiram, cansaram, dormiram, descansaram. De repente veio um grito, vem o noivo e tal. Quando veio esse grito, vem o noivo, e aí elas acordaram daquele sono. As loucas perceberam que elas não tinham mais o quê? Azeite. O azeite acabou. Sem azeite, o noivo não vai chamar para as bodas, gente. Então, a pessoa acha assim, não, estou fazendo boas obras. Não, Jesus, eu acredito e tal, tá bem. Não, o diferencial está no seguinte, você vai confessar Jesus como seu Salvador. E, a partir daí, você vai ter a presença do Espírito Santo de Deus. A marca de quem vai entrar no céu ou não é o azeite. Sem azeite não tem jeito. Então, quer dizer, quem entrou é quem tinha azeite. E as prudentes falaram assim,
Aí as nessas falaram para Prudente assim, me dá aí um pouquinho do seu azeite. Ele falou assim, não, se eu der para você aqui agora, eu vou ficar eu e você sem, que vai queimar aqui rapidão. Ele falou, corre lá no comércio, compra e tal. Aí o tempo já tinha passado. Ó, o seu tempo é agora. Seu tempo de ter o azeite é agora. E não vai ter como ninguém compartilhar. Quer dizer, não tem como tirar de mim e passar para ela, porque isso é uma busca pessoal. É isso que está falando. Não, às vezes você pode ler a parábola e pode pensar assim, por que não dividir o azeite? Porque isso é uma busca pessoal. A sua vida de oração, sua Tanto comunhão, é que ela ainda diz, né? Se eu passar para vós, pessoal. vamos ficar sem. É pessoal, você Vai precisa. ali, compra. Então, quer dizer, o diferencial do céu, aí, apóstolo, como a senhora estava falando, não são as obras, né? É claro que nós temos o livro de Tiago, né? Que exorta os cristãos a terem boas obras. Se tem fé, mostra então as tuas obras. Exatamente. Né? E ele diz o seguinte, você não mandar ninguém para casa, você tendo abastecimento, a pessoa está com fome, você fala, não, vai lá e ora. Não. O livro de Tiago exorta a gente a fazer boas obras, às viúvas, aos necessitados. Não sou contra, tá, irmão? Sou a favor. Mas o diferencial para entrar no céu não são as obras. É verdade. Né? Tanto é que o livro de Tiago quase que não passa no cânon bíblico, né? No cânon bíblico. Porque por causa da questão dessa obra, né? Interpretou que não, o segredo então é só fazer a obra. Faz a obra e tá tudo Tiago, certo. quando ele traz esse entendimento, olha, Quer dizer, tem faz obra, a caridade. Tem fé? Não, eu tenho obra. Não, se você tem obra, você tem fé. Se você não tiver fé, então... então, mas assim, mas quase próprio... que Tiago ele não entra no cânon bíblico. Mas o próprio livro de Tiago começa falando de comunhão com Deus, né? Sim. De oração e persistência, né? Porque o pessoal gosta de pegar só aquele mesmo conversa. Sim, texto isolado, gente. Não dá. E livro isolado também não, tá, irmãos? Assim, eu gosto sempre de orientar as pessoas dessa maneira. Você não pega um livro, uma obra qualquer. Você quer ler lá, sei lá, Machado de Assis, você quer ler Dom Casmurro, né? Um clássico literário. Você não abre ele no meio e começa a ler o meio para frente. Você pega o livro inteiro. Do começo ao fim. E aí as pessoas gostam de falar que sabe de Bíblia, sendo que nunca pegou aqui para ler, de capa a capa. A Bíblia tem 66 livros. Não significa que você tem que ler do Gênesis, mas você começou a ler um livro, pega ele do começo e lê até o fim. É o caso de Tiago. Se você pega isolado Tiago ali no capítulo 3 e 4, você vai ver que ele fala muito de obras, mas você vai ver que lá no capítulo 1, não, ele fala de comunhão, ele fala de você ter persistência, de ter continuidade na presença de Deus. Então, quer dizer, você tem que ler o livro todo, né? A questão também lá acho que é Colossenses 2, parece. Não me recordo o texto, que fala que Jesus esvaiu da sua glória. Ali, se pegar só aquele texto ali, pronto. Não, então ele não é Deus. Deixou de ser Deus. Perdeu a glória. Verdade. Tirou toda a divindade. Verdade. Mas ali estava dizendo o quê? Ele apenas, né, no entendimento ali, no estudo, ele estava dizendo o quê? Que ele não quis, né? Ele não deixou a soberba, não deixou a prepotência, ele não se ensoberbeceu, mesmo sendo Deus, ele preferiu ser o quê? Humilde, servo. Então, né, pessoas que pegam texto isolado, infelizmente, dá Tiago, isso. ele dá margem, né, para o cristão, né? Ser um exemplo de cristão, no falar, no andar, no sentar, no comer, no beber, né, no olhar, né? Em todos os sentidos. Exatamente. Ele, como se diz, ele fala muito com o cristão, dentro e fora da igreja. Você está entendendo? Não é só dentro da igreja, fora da igreja. É sensacional. Inclusive, né? Se você é cristão, tá assistindo a gente, ouvindo, pega o livro de Tiago aí, dá uma lidinha que você vai ficar meio envergonhado. Toda hora que eu leio, me dá uma vergonha, o Espírito Santo fala comigo, fala, opa, tem que ajeitar. Realmente é um manual do crente ali mesmo, assim, bem resumidinho, né? Então, vamos lá. Deus dos crentes é o Deus de todos, né? E eu já creio que não, né? Creio que a nossa apóstola, nossa cantora também crê que não. E a questão aqui, irmãos, quando a gente fala, eu falo Deus de todos, mas eu vou falar o Deus do crente, às vezes é o mesmo Deus do outro crente, da outra igreja. Muitas das vezes até isso aí não é. Infelizmente, tem muitas doutrinas, tem muitas crenças, tem doutrina humana, tem doutrina de demônios, né? Tem ventos que foram assoprados sobre as igrejas, infelizmente. E quando nós olhamos para essa analogia, para essa questão, nós vamos entender que o Deus que nós servimos, o Deus que fez os céus e a terra, este Deus que entregou seu Filho unigênito para morrer por todos nós, esse Deus, ele não divide a sua glória. Ele não faz um tratar. Ele não é um Deus que é embarganhado, Deus de barganha, não. Ele não divide a sua glória, né? Se esse Deus não divide a glória, como é que eu posso dizer não? O mesmo Deus do crente
eu vou voltando lá, do católico. Se o católico se prostra diante de imagem, Deus seria tão bondoso como o pai, de falar, não, eu sou um pai tão amoroso com os meus filhos, que eu vou dividir a glória, eu vou dividir a adoração, né? Então a gente tem que analisar essa Deus situação. fraco é esse. Que Deus fraco é esse que vai dizer, não, eu vou dividir o Terã, pai de Abraão, eu vou dividir minha glória, pode deixar as estátuas do seu pai, não precisa quebrar não. Eu sou Deus que fez os céus e a terra, né? Só que é o seguinte, a partir de hoje você pode adorar aí também aí a adoração do Deus Nana, que é a deusa da lua, e o Deus Ra, que é o Deus do sol. Isso aí é forte, não, viu? o que Deus falou para Abraão? Sai agora, Abraão. Sai da tua parentela. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, eu não divido a minha glória, eu não divido a minha adoração, né? Tanto é que lá em Mateus 4, quando o próprio Jesus foi tentado, né? Satanás apresenta os reinos de sorte, se tu me prostrar diante de mim, eu te apresentarei isso aqui. Porque está escrito, né? Apóstolo. Aí quando ele diz, aí Jesus vem novamente com a palavra, não, meu irmão, está dizendo o seguinte, ó, nenhuma imagem e semelhança prostrará. Êxodo 20, né? Sim. Não terás outros deuses Imagem e semelhança. diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança de que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso assim, os mandamentos, né? Isso aqui eu tô lendo só os 10 mandamentos aqui, esse do capítulo 20, quem quiser conferir, pode conferir. É forte, viu? Muito forte. Quando fala lá, né? Quando o interessante é que Abraão, né? Filho de Tera, construtor de imagens, né? Fabricante de imagens de deuses, né? E Deus fala com Abraão. Abraão cresceu ali, né? Vendo os deuses do pai dele. Talvez Abraão naquela época reverenciava até os deuses do pai dele. A profissão do pai era a mesma profissão dos filhos, né? A Bíblia dá margem a isso, né? O pouco que eu estudei. E creio eu que Abraão seria um que aonde ali estava aprendendo os ofícios do pai, né? Construindo os deuses, né? E já, como se diz, com aquela crença do mesmo pai, porque nós somos, quando a gente cresce, até a gente pegar um certo entendimento, nós cremos naquilo que o pai da gente ensina a gente crer. Segundo né? o Midrash, Abraão, e ali ele teve um estalar, e ali, segundo a história judaica, né, o Didaquê também fala, na verdade não foi nem tanto que ele aprendeu, né, segundo a história, ele teve um estalo. Ele olhou para o céu e falou, mas peraí, esse Deus do meu pai Abraão, esse Deus do meu pai Abrão, né, Abrão, ele de noite ele tá, ou do meu pai Terã, e de noite ele tá Terã. aí, né, esse Deus do meu pai Terã, ele tá aí de noite, que é a deusa Lua, deusa Nana. Só que aí amanhecia o dia, Abraão olhava e falou, mas cadê a deusa Nana? Sumiu. Aí quem aparece, Deus Ra. E assim vice-versa. Ele fala, mas de novo, chegou a noite, o Deus Ra sumiu, que é o Deus do sol, e aparece novamente a deusa Nana. Aí Abraão, opa, peraí, tá errado. Eu não conheço o Deus que está em mim, mas eu sei que esse Deus do meu pai é um Deus que é ausente. É um Deus que de noite ele está presente, mas de dia ele some. De dia ele está presente, à noite ele some de novo. Então, peraí, Abraão começa a buscar a essência, ele fala, não, peraí, tem um Deus diferente, tem um Deus que está acima do Deus do meu pai. E aí, nesse segundo Midrash, ele capta ali, opa, a partir de hoje eu não sirvo mais o Deus do meu pai. Né? O interessante é que a Bíblia vai falar que Deus fala com Abraão, né? E eu imagino, assim, pouco que eu... É porque fiz segundo o uns Midrash, esboços, Deus foi falar com Abraão estudo. lá já, quando ele estava lá em Haran Padã. Sim. Né? Padã Então, Aram. Isso, Padã Haran, a E ele terra. já tinha 75 anos. Isso. Sim, Então, assim, com mas a 75 história do agora Midrash. imagina, Sim, 75 anos ali, vivendo ali junto. A história né? do Midrash mostra essa questão muito antes dele entrar. Então assim, Sim. na questão do Midrash, dá a entender que Abraão teve um estalar. Ele despertou, né? Porque quando Deus chama a Abraão, já estava lá, seu irmão Arã já tinha morrido, né? Sim. Então assim, Já tinha dado tava o nome muito... da cidade Ele falou, ali Abraão, do- sai daí, do- porque do já irmão tem já dele. 205 anos, se eu não estiver equivocado, que Terã estava morando lá. Morou lá em Harã, né?
E Deus falou, não, Abraão, ó, sai daí. Você está paralisado aí junto com seu pai, então sai, vai até a terra que eu vou te mostrar. E segundo a história, Terã viveu lá 205 anos, né, naquele lugar. Então assim, Deus ele despertou o coração de Abraão. Deus revelou a Abraão ali, eu creio assim, no próprio entendimento de Abraão, né? Peraí, tem um Deus diferente. Então assim, quando nós falamos, voltando aqui, a questão de adoração, isso implica muito ao que diz Romanos, segunda carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 36, Deuteronômio 5, verso 8, Êxodo, capítulo 20, né? O próprio Salmo, que nós conhecemos muito aí, né? Salmo 115. Então quando eu falo assim, Deus, o Deus dos crentes não é o mesmo Deus de todos, porque o próprio Deus que fez os céus e a terra, ele implica contra a adoração. Esse Deus, ele falou ao salmista, olha, peraí, você está adorando o seguinte, um Deus que tem boca, só que esse Deus não fala. Esse Deus tem mão, tem pé, enfim, ele dá todas as classes, ele implicando, ele batendo de frente, olha, eu não aceito a minha adoração ser dividida, né? E eles ali estavam implicando ali, Deus estava implicando ali contra realmente ali as estatuetas, imagem, falando, ó, tem boca, tem ouvido, tem olho, mas enfim, nada acontece. Então, apóstolo, isso aí foi exatamente o que aconteceu com Abraão. O pai dele construía os deuses, mas os deuses não andavam, os deuses não falavam, os deuses não, como se diz, não se movimentavam. Igual a cantora Aline leu aí na Bíblia. Então, acho que ele começou a reparar que um Deus que não faz nada, um Deus que, como se diz, que não tem, como se diz, não deixava expectativa, né? Era ali só na mente deles ali que o Deus deles lá estava fazendo algo, fazendo aquilo outro, mas no fundo mesmo Abraão estava vendo ali, como diz, Deus estava ali já trabalhando na mente de Abraão, trabalhando em Abraão, mostrando para Abraão que aquilo ali era, como se diz, era deuses que não tinham valor. Sim. Né? Então, quando Deus fala com Abraão, acho que a primeira coisa que Abraão fez foi falar, meu Deus, esse Deus fala. E o do meu pai não. Segundo a história, eu vou passar para a nossa cantora, mas segundo a história, Abraão, ele, quando o pai dele sai, né, não sei se a senhora já ouviu essa história, né, esse fato. Quando Abraão sai, ou Terã sai, ele fala, não, Abraão, fica com as estátuas, cuida aí, né, vai vender, porque é o nosso sustento, é o mantimento de cada dia. Terã, ele tinha a sua profissão como escultura de imagem. Né? Então, quando ele sai, Abraão fica, e Abraão já não crendo mais em estatueta, né, já percebeu que o Deus do seu pai se ausentava, ele olha e fala assim, tá, mãe, faz aí uma comida, prepara uma refeição. E aí, segundo a história, Abraão pega e coloca a refeição diante das imagens. As imagens não se alimentam. Porque não sei se você já viu, tem gente que coloca comida para santo. Uhum. E não se alimenta. E Abraão olha e fala, mãe, faça outra comida, porque essa aí parecendo que eles não gostaram, faça uma melhor. Fez, colocou diante, nada. Não se alimentaram. Segundo a história, Abraão quebra tudo. Ele quebra todas as estátuas e deixa só a maior, que era um deus do Mar Murabi, uma coisa assim, um nome diferente. E essa estátua tinha um machado, uma espécie de machado na sua mão. Quando o Terã chega, ele se espanta, fala, meu filho, por que você fez isso? Ele, não, eu não fiz nada. Eu, quando fui me alimentar, essa estátua maior, ela levantou com o machado e quebrou todas, né? E segundo a história, quando ele fala isso, o seu irmão Harã diz, antes disso, Terã fala assim, não, mas como é que pode? A imagem que tem boca, mas não fala, tem mão, mas não palpa, como é que essa imagem se levantou e quebrou isso aqui? Aí Terã o Harã levanta na hora e fala assim, pai, como é que você ainda conserva um Deus desse que não se defende a si próprio? Ou seja, na visão de Harã, os deuses que estavam sendo quebrados ali, eles tinham que se defender do próprio Abraão, entendeu? Então ele falou assim, mas como é que você pode defender um Deus desse, né, que não se defende a si próprio? Diz que naquele momento, o próprio Terã se converte a Deus, né? Então assim, a questão da adoração, irmãos, aqui é tão profunda, Deus, ele não divide a glória, ele não divide a sua essência da adoração com o seu ninguém. Como é que esse Deus é tão bom, cantora Aline, ele é um pai tão bondoso, falando aqui de paternidade, não, é Deus de todos, é pai de todo mundo. Como é que esse Deus é tão bondoso? Não, porque é meu filho, então você pode adorar a imagem, você pode adorar, eu não preciso dizer Maomé, Buda, né? Vou nem entrar aqui na questão aqui da Índia, não, desses outros lugares aí, que é mais de não sei quantos mil deuses, né?
milhares de deuses. Então a pergunta sabemos aqui literalmente que esse Deus, ele é um Deus que ele aponta, ele condena, ele mostra que ele não divide essa adoração, que ele é um Deus único. Então, se ele é um Deus único, a pergunta é, cantora Aline, né? Ele trouxe juízo naquela época? Sim. Trouxe juízo para Nínive, né? Trouxe juízo ali para Nínive, cidade de Nínive. Joana pregou, o povo ali se arrependeu, beleza. Passou 150 anos, vem quem? Naum, profeta Naum, chega, ele não vai pregar dizendo, nossa, se converte, não. Ele falou, a partir de hoje, vocês se preparem aí, todos vão ser mortos. 40 dias, Deus vai destruir a cidade, vai ser submergida. E assim aconteceu. Então, Deus, ele traz o juízo? Sim. E a pergunta é, cantora, hoje em dia, Deus faz da mesma forma? Ele traz o juízo para aqueles que não reconhecem ele como Deus? Eu não acredito que Deus traz juízo nos dias de hoje. Eu acredito o seguinte, isso é entendimento meu, porque eu sigo muito na linha da graça, e eu tenho entendimento do seguinte, que nos dias que nós estamos vivendo, os dias atuais, nós vivemos debaixo da graça. Então, nestes dias que nós vivemos, os tempos atuais, nós estamos debaixo da graça. Porque se nós não estivéssemos debaixo da graça, gente, a maioria de nós, ou das pessoas da terra, já teriam até morrido. Sim. Porque o que estão escarnecendo o nome de Deus aí para todo lado, não está escrito. Só um detalhe, aquela questão quando diz o seguinte, as suas misericórdias é a causa de nós não estamos consumindo, porque nós somos considerados como trapo de imundícia. Esta frase, não sei se o apóstolo entende, mas essa frase, ela não dá àquele que realmente está buscando. Ele diz, eu sou falho, eu tenho falhas, mas pela graça, pela misericórdia, eu não sou consumido. Mas quando eu falo aqui juízo, eu estou falando não é nem tanto esses que estão buscando a graça, mas aqueles que, como o salmista um dia disse, olha, eu desde antes de manhã eu te busco, eu te adoro, agora veja esses aí, os ímpios, né? Blasfemo contra o céu, né? Maldiz o teu santo nome. Então eu falo desses, Deus traz juízo? Então, é mesmo isso que nesse eu penso. período da graça? Eu penso que não. Eu penso que o juízo ainda vai vir. Nós não estamos no tempo da ira de Deus, né? A ira ainda vai vir. Porque se fosse por esse critério aí, gente, vamos falar que tem umas emissoras de televisão aí que nem ia estar quase nenhum vivo mais. Sim, não é? Verdade. E não só nisso, baseado na palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus vai dizer? Que Jesus veio para nos livrar da ira vindoura. Então, a ira não está sobre nós nesse momento. Ainda vai vir. Aí que tá. Vai chegar um grande dia que todo mundo vai acertar as suas contas. Alguns a conta vem mais cedo para acertar. Deus chama mais cedo. Essa é a questão que eu estou dizendo. Deus chama mais cedo e acerta a continha com ele. Porque um detalhe, quando nós falamos de juízo, eu não sei se eu posso estar equivocado, mas eu não digo somente o juízo final. Mas juízo, por exemplo, a lei da semeadura. Isso, a lei da semeadura, eu penso que ela existe. Né? Você plantou aqui, meu irmão, você vai colher aqui. Eu também, isso eu concordo. Né? Então, assim, esse juízo, entendeu? Tipo assim, não, eu aprontei aqui e tal, e eu não dou o braço a torcer e tal. Mas aí é que tá, a lei da semeadura, ela é para os dois. Ela é para o ímpio e ela é para o crente. Inclusive, tem coisas que às vezes você plantou na sua época, que você estava na época da ignorância. Deus te perdoou aquilo. Sim. Mas você percebe que você, às vezes, ainda continua, às vezes, pagando uma outra coisinha. Mas não é que você está pagando, é por causa da semeadura. Vou dar um exemplo para você aqui. Assim, isso é uma linha que eu entendo, né? Um entendimento bíblico que nós temos lá em casa, que nós seguimos essa linhagem. Vou dar um exemplo simplinho. Assim. A pessoa passou a vida inteira dela, não estudou. Sim. Né? Estudou. Não, mas na época não tinha o entendimento que precisava. E depois, de repente, viu, você vai correr atrás, vai, mas você ainda vai pagar um precinho ali lá no final da sua vida. Você fala, nossa, eu podia ter estudado mais. Talvez, você entendeu? Então, isso aí é para o ímpio e ele é para todo mundo. Mesmo, né? Que você alcance a graça ali. Esse prejuízo aí, você vai demorar para recuperar ele. Por quê? Porque, às vezes, uma pessoa que já estava num ritmo de estudo, que estava organizado, ele às vezes passou no concurso mais cedo, ele conseguiu um trabalho melhor, vai ganhar melhor, e você ainda vai ter que trabalhar mais um pouquinho para conseguir chegar ali naquele patamar. Assim, para dar um exemplo assim, bem simples mesmo, da colheita, da semeadura. A questão Por exemplo, o cara que, vamos supor, ele não era cristão.
né? E aí ele maltratou a esposa, né? Vamos dar um Resultou exemplo num que divórcio. matou. Vamos supor, resultou num divórcio. Não vou nem falar, vou falar que resultou num divórcio. Vou dar um exemplo assim, bem simples, cotidiano. Sim. Aquilo ali, aquele mal que ele causou, caso a mulher dele tenha se casado novamente ou não queira ele mais, esse mal ele não vai recuperar mais. Com certeza. Ele vai Ele ter pode que pagar. converter para Jesus? Pode. Jesus Mas vai vai aceitar pagar. ele, vai perdoar? Vai. Ele vai para o céu? Ele vai. Mas aquela semente que ele pôs lá atrás, aquela semente lá, pode ser que ele nunca mais vai recuperar aquilo. O tempo que ele Isso. perdeu com os filhos, por exemplo. O cara não teve responsabilidade, não cuidou da família. Lá atrás ele plantou isso aí. Aquele convívio que ele perdeu com os filhos, Cresceu já os acabou, filhos, não tem mais acabou. Então é por isso que a gente precisa pensar no agora. Eu estou plantando o que agora? O que eu estou fazendo agora, né, para o Senhor? É porque muitas pessoas, ela parte o princípio do próprio ladrão da cruz. Isso, Porque ali ele colheu aqui. colheu. Né? Ela fala, não, mas hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sim, Faz, mas não desceu da cruz. não desceu da Teve cruz. que pagar. Foi morto ali. Exatamente. Soldados foi lá, que fez o crurifrágio, né, que é a quebra Isso. das pernas. E ele morreu ali, porque tinha que ter a pressa para morrer, para tirar ali, porque chegará a hora da Páscoa. Então ali, então muitas pessoas usam essa questão, porque diz, não, você vai colher aqui. Você fez aqui, você vai colher aqui. Ou seja, o juízo vai acontecer. Né? Porque tem juízos que é terreno, e tem juízos que é terreno e celestial. É isso, exatamente, Né? a semeadura. Agora, eu penso que o tempo da ira de Deus ainda vai vir, né? Sim. Quando após Apocalipse diz, né? isso, após a vinda de Jesus, aí sim vem a ira. Aí, menina, aí Perna para quem tem. Não aí adianta vai correr. ser difícil. Olha, gente, adianta correr. olha, eu Não quero vai até dar um ter mais recado a para você que graça, está né? nos ouvindo. Nós estamos debaixo da graça. Aproveita agora. O tempo da graça é agora. Se você deixa ele passar, depois não vai adiantar. Você vai bater na porta. Olha, você pode ler ali. Começa lendo Mateus ali a partir do 24. Se você está aí. Lê lá. Não precisa se você não quiser acreditar em mim, lê Mateus 24, você vai ver. Começa aí o desespero. Aí haverá choro e ranger de dente. Porque aí sim, aí vem a ira. Você vai bater lá e as bodas, a porta da boda vai estar fechada. Aí vem igual Noé. Sim. Tempo da Noé uma alegoria, 120 anos, né, uma alegoria sensacional da graça. Porque Noé, ele teve o tempo, enquanto ele estava construindo a arca, queridos, tá tudo Pregando. bem. Enquanto os animais estavam entrando, você podia ter entrado. Depois que Noé entrou na arca e o anjo foi lá e fechou a porta por fora, acabou. A porta da graça estava fechada. Então nós temos esse momento agora para entrar pela porta da graça. A porta da graça é agora, né? Aí depois sim, aí vem a ira, aí vem os 40 dias de dilúvio, né? Claro que Deus não vai vai mais destruir a terra com o dilúvio, isso é uma alegoria, né? Fogo agora, né? Mas que é aplicável da mesma maneira, né? A palavra fala que casavam-se, davam-se em casamento, quer dizer, o que nós estamos vivendo, a rotina está aí, está acontecendo. Muitos priorizam muitas coisas, mas não priorizam. Inclusive, o senhor citou aqui em Mateus, no capítulo, eu até deixei anotado aqui, porque eu gostaria muito de falar um pouco sobre isso. Sim. Não sei se o senhor vai fazer algum outro bloco, ou se a gente vai tocar direto. Vamos. É porque o assunto rendeu, né? Mateus, no capítulo 6, onde o senhor citou logo lá no começo, onde ele vai dizer assim, Jesus, né, que é o próprio Jesus que está dizendo, que não é possível servir a dois senhores. Muitas vezes nós ficamos muito apegados com relação aos deuses de escultura, as Sim. imagens, ou as pessoas que praticam Ritos, religiões diferentes, mas você sabe que existe um Deus hoje que ele está reinando. Se você é uma pessoa antenada que está na internet, está nas redes sociais, você vai perceber isso, que é o Deus do dinheiro, o Deus do Mamon. status social. E justamente aqui em Mateus, no capítulo 6, Jesus está falando a respeito disso, a respeito de você ajuntar tesouros no céu. Né? Que aqui ele vai falar o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem Corrói. tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E aí ele vem, olha aqui, ó, que hoje em dia, gente, o Deus das pessoas está sendo dinheiro. Status, poder social, política. Né? Nós estamos entrando num ano eleitoral, eu percebi assim... Não sei se vocês estão tendo essa mesma impressão, eu não tenho essa estatística, esse dado estatístico para falar, mas a minha impressão empírica, né, de observação das conjecturas políticas, eu tenho amizade em Anápolis, Goiânia e Formosa. Muito assim, as minhas relações sociais estão muito, muito nesses lugares.
E eu fico reparando, todo mundo é candidato. Falei, só eu que não candidatei, esse ano gente? foi mesmo. Só eu que não candidatei. Eu tava pensando Foi nisso E assim, aí. por quê? Porque o pessoal descobriu o não. Eu tava poder. pensando nisso aí, né? acredita? Tava pensando, Falei, né? gente, mas todo mundo agora... Todo mundo é candidato, até difícil. Se você tem 3 amigos, você vai ter que ficar com inimigo de 2 para votar em um. Tá complicado, gente. E aí, o que acontece? Eu não estou criticando, não. As pessoas estão mais politizadas e tudo mais. Mas o que acontece? Existe um poderio envolvido. As pessoas estão buscando poder aqui. Eu até quero pegar uma deixinha hoje de uma coisa que me contristou enquanto pessoa, que foi o falecimento do Silvio Santos, né? Que coincidiu hoje. Né, o falecimento hoje do apresentador Silvio Santos, né, o dono do SBT. Eu fiquei assim, triste com aquilo, porque fez parte da nossa infância, né? Minha avó assistia aquele domingo todo. E eu fiquei pensando, cara, o importante é ser conhecido no céu. O importante é ter tesouro no céu. Isso eu não estou julgando se ele foi ou não foi salvo, eu não sei, porque isso aí só cabe a Deus. Né? Não é esse mérito que eu quero entrar. Eu quero entrar no mérito seguinte. Talvez a pessoa pense assim, fica buscando poder na terra, dinheiro, status social, fama e tudo. Só que é o seguinte, o que importa é isso aqui, ó. É o que Jesus falou. Sim. Se você for pensar, o próprio Filho de Deus pisou na terra e a palavra de Deus vai dizer que ele não tinha onde recostar a cabeça. Mas sabe por quê? Não é porque ele não tinha como fazer isso. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Né, é porque ele não se importava. Porque isso não é o que importa. E as pessoas hoje querem servir. Aí próprio Jesus vem dizendo aqui, ó. Se porém os olhos forem maus, o corpo será tenebroso. Aí ele vem aqui, ó, no versículo 24. Ó, Mateus 6, 24. Quem quiser conferir, acompanhar comigo. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Isso implica numa decisão fundamental do ser humano. Ou você vai, olha para você ver, ele não usa termo suave. Ou você vai odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí vem. Não podeis servir a Deus e a quem? Mamon. Mamon fala do dinheiro. Mamon fala do dinheiro. Olha, eu vejo que hoje o senhor de todo mundo está sendo dinheiro. Dinheiro, seguidor no Instagram, seguidor no YouTube, status e poder social. Só que o importante, querido, você que está me ouvindo nessa hora, o importante é você ser conhecido no céu. Verdade. É ajuntar tesouros no céu. Só concluindo esse pensamento, aqui ainda em Mateus, nesse mesmo ele começa a falar nesse mesmo pedaço aqui, falando um pouco de uma parábola que eu gosto muito dela. Ele fala da parábola do homem que ajuntou tesouros no celeiro. Ele fez um celeiro e ele juntou ali, ele falou assim, ele parou, olhou para aquilo e falou assim, ai, alma, agora você descansa. Sim. Eu vou fazer um celeiro bem maior, vou juntar mais, e aí, alma, folga e descansa, alma, porque agora você está tranquilo. Aí Jesus fala para ele assim, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que tens preparado, para quem é que vai ser? Então, qual tesouro que você está juntando hoje? Qual Deus você está servindo? Qual que é o Deus? É o Deus do seu prazer, o prazer humanístico? Nós vivemos uma sociedade, o apóstolo, que o prazer ele é humanístico, que é humanística. A pessoa volta o prazer somente para ela mesma. Ah, não, eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que ser feliz. Por que eu vou servir eu sou feliz, eu sou assim. Eu preciso seguir o que eu sinto. Sim, não, eu tenho que seguir o que a palavra diz. Olha, a palavra de Deus vai dizer que a nossa vida é como um sopro. Gente, sabe o que é um sopro? Para um Deus que é eterno, o que é 70 anos, 90 anos, 93, vamos falar do Silvio Santos. 93 anos, o que é 93 anos para um Deus que é eterno, que criou tudo? É nada, é um sopro. Então, se você está hoje vivendo uma vida voltada somente para você mesmo, sem se preocupar com a sua salvação, com o dia de amanhã, começa a colocar em dias. Começa a colocar em dias. Porque hoje mesmo podem pedir a sua alma. E o que você tem preparado é para quem que você vai apresentar. Você vai chegar diante de Deus, diante do juiz, aí vem o juiz, viu, apóstolo? Você vai chegar diante do juiz e vai falar assim, não, é porque eu estava organizando minha carreira, eu precisava juntar um dinheiro no banco, eu precisava fazer uma viagem internacional, eu precisava comprar um imóvel. Isso aí para Deus é madeira, palha e feno, vai ser queimado. O que não vai ser queimado diante de Deus são as obras de Deus. É aquilo que o Senhor tem na palavra. É o óleo do Espírito Santo dentro de você.
É a sua comunhão com Deus. É o que você plantou para o reino, aí que tá. As pessoas hoje não querem dedicar com o reino mais, porque o mamão tá tomando conta, gente. Mamão é senhor. Isso aqui, Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, porque mamão já era senhor naquela época. Hoje em dia, a apóstola chega numa igreja e fala assim pro irmão assim, ó. Não, irmão, tem culto, tal. Ou fulano, vamos para um culto. Ou o irmão, ou qualquer um, o ímpio. Não, eu tenho que trabalhar. Tô cansado do serviço. Mas aí o seu senhor é quem? O seu senhor é mamão. Porque se você não tem na sua semana 1 dia, 2 dias para você se dedicar na obra de Deus, o seu senhor não é Deus, o seu senhor é mamão. E depois é você mesmo. Porque você serviu a mamão, quer dizer, você ficou... Hoje trabalho, quando fala de trabalho, ninguém pode nem falar mais nada. Já perceberam isso? Que tá rolando isso? Mesmo. E você fala assim, não, o irmão tá trabalhando, a pessoa trabalhando, não. Peraí, calma aí. Quem é seu senhor? Quem é seu senhor? E aí a gente começa a entrar num paradoxo maluco, assim, de o trabalho é prioridade? Tá acima da família? Tá acima de Deus? Não. A gente precisa colocar Deus acima de todas as coisas, né? A nossa família. Depois vem ali o seu trabalho, né? As suas coisas. E aí é o seguinte, a pessoa vive para trabalhar, aí ele fica muito cansado, aí também ele não vai porque ele estava descansando. Aí ele não pode ir para um culto, ele não pode servir a Deus, ele não pode orar em casa, ele não pode orar, porque ele está cansado, tem que dormir. Então, e isso é que Jesus está falando, você não tem como servir a 2 senhores. Se você servir a mamon, infelizmente, você não vai ter disposição para servir a Deus. Verdade. É uma faca colocada aí, ó, a divisão está aí. Sim, e há um entendimento muito errôneo que o dinheiro é um mal necessário. Não, o dinheiro ele não é um mal necessário. O problema é como você aplica o dinheiro, como você, né, como a nossa cantora falou, como você dedica ao dinheiro, como você entende e compreende a questão chamada monetária dinheiro. Né? O dinheiro ele não é o mal necessário. Né? A Bíblia nos ensina, né, que não é pecado você ser rico. Salomão foi rico. O problema é você querer ser rico. Concordo. Porque aí o dinheiro ele acaba corrompendo. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O que a dinheiro. Bíblia condena não é o dinheiro. É o amor. É ele ser colocado Pelo contrário, como prioridade. Né? Tem muito que falar, não, mas Jesus ali não tinha não sei o que, né? Não tinha cabeça para se deitar e tal. Jesus ele tinha condição, mas ele não priorizou. Você entendeu? Ele estava focado no ministério. Ele focou o quê? Jesus queria transmitir o quê? Não, aqui o principal objetivo é ajuntar tesouro no céu. É o reino. Buscai primeiro o reino, a tua justiça e as demais coisas. Quando ele fala as demais, ele não está dizendo riqueza, carro, luxo, né? Ele está dizendo o seguinte, o básico, que era roupa, exato, remédio, comida do dia a dia, né? Que era o que o povo precisava. Então, assim, nós temos que entender essa questão. O dinheiro, ele não é, né, um mal necessário. O dinheiro é bênção. Eu sou a favor de você ser próspero, tá, irmãos? Isso, é bom. Chegou na tua mão, ora, consagra, isso. Uma porta, né? Não, mas eu vou priorizar servir. Tem gente, meu irmão, tem gente que... tem um debate aqui, um tema aqui sobre a teologia da prosperidade, né? Se era correto pregar sobre prosperidade, se isso é bíblico e tal, né? A questão. Mas isso é interessante demais, irmão, né? Assim, nós temos que entender o seguinte, Jesus, não só Jesus, mas o próprio Deus, através dos profetas, dos sacerdotes, da Bíblia, ela nos ensinou que nós temos que viver o melhor dessa terra. Concordo. Só que nós temos que ter cuidado para não achar que o dinheiro é Deus. Você tem que ter o tempo de dedicar ao Senhor, vou passar aqui né? para apóstolo Concordo aqui, com o senhor. mas não só o dinheiro, né, cantora? É tudo. Tem gente que acha que Deus é o dinheiro. Não, Deus ele é dinheiro, sim. Deus pode ser o dinheiro, mas às vezes até seu filho. Concordo. Com futebol, concordo, né? Se torna um Deus para você. Um Netflix, uma série, exatamente, um sofá, deitar no sofá, ficar morto lá. Então assim, isso. Será que o Deus que o cristão serve, ele é o Deus de todos, né? Essa é a pergunta. Será que o Deus do crente é o Deus de todos? Apóstola. A Bíblia vai falar aqui, né? A respeito de Mamon, né? A respeito das pessoas que deixam de buscar o reino dos céus, né? Para estar buscando as coisas, né? A matéria, né? Que não entra no céu, né? A matéria não vai entrar, né? A Bíblia vai falar aqui, né? Que em Mateus 6, capítulo 26, vai dizer: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem se ajuntam em celeiros, os vossos pais celestiais as alimentam. Né? A Bíblia vai deixar bem claro, né, que o nosso próprio Deus, né, ele
há de nos alimentar. Né? Por quê? Não é que eu estou dizendo que você tem que parar de trabalhar, que você, não, você tem que viver uma vida, né? Mas a gente tem que viver para Deus também. Tem que ter um tempo, né, Ter apóstola? um tempo com Deus. Porque não adianta eu faxinar minha casa 24 horas por 48, não ter um minuto para me falar com Deus, para me orar, para me descansar meu corpo, que é templo do Espírito Santo, não cuidar do meu corpo, não cuidar dos meus filhos, não cuidar da minha vida com Deus, né? E a Bíblia vai falar aqui, olha para as aves do céu, né? Que não semeiam, né? Que não semeiam, né? Quer dizer, ele supre as necessidades daquele que realmente, né, serve para adorar. As árvores servem para quê? As aves? Para adorar a Deus. Serventia do quê? Nós vamos comer elas? Não. Né? Para adorar a Deus. Deus colocou elas tipo um meio de adoração, né? Ela tem os valores delas, né? E vai falar, né, para olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Sim. Né? Eu penso assim, que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, né? A gente buscar primeiro o reino dos céus, aqui Mateus vai estar falando, né, que nós temos que praticar o que a Bíblia nos ensina, né? Praticar a palavra de Deus, né? Se a Bíblia diz isso, então a gente levanta de manhã pela manhã, a gente ora, fala com Deus, fora os que levantam na madrugada, né? Que, né? Ora, fala com Deus, né? É uma guerra, né? A madrugada é uma guerra, porque tem noite que eu falo, não, tô tão cansada, queria tanto ficar deitada mais um pouquinho, Senhor, mas por que eu mesmo? Acordo o apóstolo para orar no meu lugar. Né? Eu penso dessa forma, tem vezes, mas a necessidade espiritual, e eu tenho algo comigo. Se eu não orar, eu não durmo. Então é melhor levantar e orar para ter sossego e dormir. Amém. Deus dos crentes. Então, assim, apóstolo, concluindo é o Deus aqui. De todos. Mamon realmente está Sim, tomando conta, né, das pessoas, porque a vaidade tomou conta da pessoa, das pessoas, né? Está tomando conta. A vida de disputa social está muito grande. Muito grande. Minha casa tem que ser melhor do que a sua, Apóstolo, meu um vestido detalhe. tem que ser melhor do que Tem o seu. muita gente que fala, né? não, mas é porque é o seguinte, eu tenho que trabalhar dobrado, eu não vou poder ir no culto, vou ter que trabalhar de dia e de noite. Por quê? Porque vence o aluguel, porque isso e aquilo. Só que muitas das vezes é cegueira, né? Porque o que a gente tem que entender? Se eu ganho R$1.000 por mês, eu alugo um aluguel aí de R$1.000, e nem o dízimo eu vou devolver. Não tem como. Você entendeu? Então é falta de planejamento. Não, eu tenho que trabalhar dobrado porque o serviço que eu trabalho de dia não está suprindo. Por quê? Ele recebe tanto, mas ele faz de dívida, virou uma bola de neve. Então, assim, estratégia sim do inimigo. Porque realmente, se ele projetar, se ele planejar, ele vai ter o tempo sim, né? Que na maioria das vezes, quem trabalha assim, né, nem tanto porque quer realmente luxúria. A maioria das vezes é porque realmente a dificuldade é tanta, Ganha porque a pouco. única opção dela ali foi, não, agora eu tenho que trabalhar Mas Porque ganha não muito tem uma pouco. organização também, né? Então, assim, fala assim, porque na maioria das vezes não é nem tanto que a pessoa quer ser rica e tal, não. Isso. Às vezes é porque ela quer Precisa. suprir. Precisa, Isso. né? Então, assim, falta de Deixa eu planejamento. contar um segredo aqui muito interessante. Lá no livro do Êxodo, quando os israelitas começam a querer sair do Egito, olha só, nós falamos lá no comecinho do nosso podcast aqui que Deus chamou Moisés, né? Sim. Quando Moisés se apresenta diante de Faraó a primeira vez, para poder pedir, falou assim, deixa o povo, o Deus, né? Eu sou, diz para você, Faraó, deixa meu povo vir me adorar no deserto. Aí, o que Faraó falou assim? Esse povo está muito ocioso. Faz o seguinte, não dá palha para eles mais não. Agora tira a palha deles, deixa eles fabricar a própria palha. Nós estamos vivendo esses últimos dias, tá, queridos? Faraó está tirando a sua palha. A questão é essa. Porque parece que a gente trabalha, não rende o tempo, não rende o dinheiro. O que é? Faraó é o diabo tirando a palha. O que é isso? Antigamente, os israelitas faziam todas aquelas obras, eles ganhavam a palha, eles pegavam pronta. Não, tira a palha deles, ou seja, deixa eles trabalharem mais. Para quê? Para impedir que eles saiam. Então, o inimigo, ele quer segurar a gente aqui. Então, existe uma força trabalhando. E o diabo está tirando a palha da galera aí. Então, se você não abrir seu olho, é o diabo que está tirando a sua palha. Falando assim, não, põe ele para trabalhar mais. O serviço que ele está fazendo, o resultado final é o mesmo. Só que agora ele está tendo que fazer o quê? Mais.
né? O tempo nosso hoje está muito curto. Por quê? Porque a intenção do inimigo é entreter a gente com isso aqui, com tudo que está aqui, para a gente perder o foco que é o céu. Eu também não sou contra a riqueza, sou totalmente a favor. Eu acho que o povo de Deus tem que ser próspero, né? Sim. A gente pode um dia trabalhar esse podcast aí, né? Não é para hoje. Sou a favor. O que nós queremos trabalhar hoje é o seguinte: você pode ser próspero, você pode ser abençoado, mas isso não pode ser o seu Deus, que o nosso foco hoje verdade, é Deus. verdade. O nosso Deus não pode ser o dinheiro, o trabalho. É só isso que nós queremos deixar claro, né? Nós precisamos focar que o nosso Deus é, né, o Deus Todo-Poderoso, e Ele é provedor. Jeová Jiré, Deus provedor. Às Se hoje vezes você tá a numa provisão situação, dele, cantora, não é como nós pensamos. Isso. Né? Às vezes a provisão dele fala, nossa, mas eu achava que era isso e só isso. e é Deus que prospera, tá, A própria gente? Bíblia diz que quando o profeta chega lá, Deus fala assim para Elias, eu vou enviar uma mulher para te sustentar, uma mulher influente. Aí. Coitado de Eu vou Elias. enviar alguém para te sustentar em Sarepta. Quando ele chega, ele olha lá, o que A mulher não tinha nada, tão só tinha uma gravei. botija. Então assim, Jaze. e supriu, né? Supriu. Então, assim, o pensamento da gente entender. A senhora vai falar mais algo sobre essa questão? Vamos mudar aqui para nós finalizar. Apóstolo, a respeito do Somente. juiz, né? A respeito do juiz, né? É igual a cantora Aline falou, né? Concordo plenamente com ela. A ira de Deus ainda não está sobre a terra, não. No dia que ela chegar, meu Deus do céu, tem muita gente aí ó, adormecida, igual as 10 virgens, sem reserva, né? Preocupado com que, quando chegar no último dia eu reconcilio, quando chegar no último dia eu aceito, quando chegar no último dia eu paro de adulterar, eu paro de aprontar, né? Só que a graça não vai estar, não, meu filho, para poder te ajudar nessa aí, não, viu? Eu deixo esse aviso aí para você de alerta aí, para mim, para você, para todos nós. Amém. A graça não vai estar para nos ajudar. É sentença, é juiz. Como juiz, ele não vai ser, como se diz, não vai ter aquele amor que o povo fala, Deus é amor, Deus é fogo amor. consumidor também. Meu irmão do céu, não queira cair na mão de um Deus irado, a própria Bíblia diz, né? E profeta Naum, ele vai dizer, eu não tenho culpado por inocente, não. Então quer dizer que na hora que ele bateu o martelinho lá falando, você não quis, você esperou, me deixou, como se diz, foi buscar primeiro aí o reino dos céus, né? Esqueceu de mim. Né? Não preocupou comigo, não preocupou com a minha vinda, não preocupou do que eu estava achando de você só viver de trabalho, de gastar seu dinheiro com suas viagens, com suas roupas, com seus bens materiais e deixou de me adorar por alguns instantes, porque comer no Girafas é bom, comer no McDonald's é bom mesmo, gente, é bom mesmo, eu gosto, sabe? Mas vou dizer para vocês, Deus ele vai acrescentar tudo isso aí na nossa continha lá no relatório dele, lá na ficha dele lá judicial, viu? Então nós vamos parar um pouquinho aí, começar a preocupar com o reino dos céus, buscar tirar mais tempo para andar com Deus. É difícil? Não é fácil não. Eu não falo isso de boca, como se diz, cheia de falar, eu busco isso aqui. Não é fácil, é arrastando. A gente vai porque é uma necessidade que nos arrasta, a misericórdia dele que nos busca, que nos impulsiona a buscá-lo, tá? Esse é o aviso que eu deixo aí. Amém, glória a Deus. Vamos finalizar, vou deixar uns minutinhos para cada um das nossas participantes. Quando nós falamos de um Deus que é único, um Deus de todo mundo, como é que nós explicamos a questão vou colocar aqui do panteísmo? O Deus é a madeira, o Deus que é a pedra, né? Passando por essa questão, nós temos que entender que existe a fé salvífica. Sim. E essa fé ela é embasada em quem? Em Cristo, em um só Deus, né? Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus, ou seja, a Trindade. Esta fé que salva, ela só vem por intermédio do próprio Cristo. Só que o que acontece? Se eu falo que o Deus dos crentes não é o mesmo Deus do ímpio, ou daquele que não conhece a Deus, que eu creio, como é que fica a questão de uma aldeia? Aqui nós já encaminhamos para outro tema, mas vamos finalizar nisso aqui. Como é que fica a questão de uma aldeia? Sei lá, o cara tá lá num lugar indígena lá. Eu peguei isso aqui no curso de teologia que eu fiz uma época. E aí, de repente, chega um missionário lá e ele chega lá e pergunta qual é o seu Deus.
Aí ele, ó, meu Deus é esse pau aqui. Muitos consideram como panteísmo. Esse pedaço de madeira aqui é meu Deus. Ele lá se prostra, adora ele lá e tal. E quem é Jesus para você? Não, Jesus é essa pedra. Ele se curva diante da pedra. E aí, como é que fica essa questão? Será que se esse missionário apresentar o Deus verdadeiro, o Jesus Cristo verdadeiro, para ele, será um impedimento? Porque se ele não acreditar, então quer dizer que ele vai ser condenado? Se o missionário não for apresentar, ele é salvo por crer naquele Deus que é um pau, naquela pedra que é Jesus. Mas e se o missionário chegar e apresentar o Deus verdadeiro, o Jesus verdadeiro, será que agora fica em risco a salvação dele? Acredito que sim. Sim. Eu acredito o seguinte. Ele pode, só para finalizar, ele pode ser salvo sem esse missionário chegar? Pode, eu acredito que sim. Porque aquele que Acredito não conhece que sim, não tem condenação. Não, eu acredito o seguinte, eu penso da seguinte maneira. Da mesma maneira em que Deus se revelou a Abraão, nós já falamos bastante dele aqui, não chegou nenhum missionário lá e falou com ele. Deus falou com ele. Então, o entendimento teológico, que ele tem dele ali é que histórico que nós Deus temos é o falando seguinte, com ele, né? é que Deus está sempre se revelando a pessoas. Porque às vezes as pessoas têm uma dúvida assim, mas e a pessoa que estava numa tribo afastada, que não teve a oportunidade de ser evangelizada? Existe um entendimento de que Deus, o Espírito Santo, ele se revelou a pessoas que foram iluminadas por ele ao longo dos tempos e que essas pessoas tiveram a oportunidade de falar e conhecer a Deus, né? Isso é o que eu penso. Mas aí na Agora, questão, quando ele recebe ali o missionário ali... Isso. Agora, por exemplo, vamos supor que ele teve a oportunidade de ser evangelizado. Sim. E rejeitou a palavra, né? Eu entendo que aí, nesse caso... Onde é que o treino, não como há crerão salvação. se não há quem pregue? Como, né? Isso. Eu creio que nesse caso não existe salvação, porque aí ele teve a oportunidade... Sim. Passou e não... o tempo da ignorância. Olha para você, o tanto que é interessante isso, que É Deus forte, se revela né? a pessoas de maneira... sem que haja interlocutor. No livro de Atos, agora eu não vou lembrar onde é que está, porque eu não me preparei para falar um pouco sobre isso, mas vai ter a história de um... gente, deixa eu achar ela aqui. Que ele passa e ele estava lendo as escrituras de Isaías. E aí ele lê as escrituras de Isaías e ele fala assim, mas ninguém me explica e tal. E de repente passa ali Pedro e ele fala assim, não, eu li em Isaías e tal. E aí, de repente, ele fala assim, não, então cadê a água? Então me batiza. Ou seja, Deus já estava falando com ele antes dos apóstolos chegarem, né? E aí ele conseguiu ser batizado ali. Mas quer dizer, o Espírito Santo já estava falando com ele. Sim. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que não ouviram a palavra de Deus por meio de ninguém. A pessoa sozinha, de repente, começou a orar. Por quê? Porque, como nós já dissemos, eu creio num Deus que está vivo e que fala. Então, assim, Deus está se manifestando, Deus está falando com pessoas. Eu vou procurar aqui a referência e aí eu vou só falar rapidamente Concordo dela. plenamente, cantora. Ali, a partir do momento ali que se apresentou ali, mesmo, então agora acabou o tempo da ignorância. Você não vai se você não quiser mais. Aí, Exatamente. não existe uma predestinação, né? A doutrina da predestinação calvinista, ela existe, né? Ali tem os eleitos e tem os que não são eleitos. Mas a predestinação bíblica existe. Existe a predestinação bíblica. Qual é a predestinação bíblica? Todos nós nascemos sujeitos ao quê? Um abismo profundo, condenação eterna, até que a pregação do evangelho me alcança. Né? Apóstolo Paulo, eu não lembro qual carta que vai dizer, ele vai falar, como crerão se não há quem pregue? Como enviarão? Né? Então assim, a partir do momento que pregou a palavra, aí meu irmão, então agora não tem essa conversinha fiada, não sabia não, você sabe. Agora você sabe que existe um Salvador e esse é Jesus Cristo. Existe um só Deus que não divide a sua glória. É tão interessante isso aqui, irmão, porque eu achava assim, não, mas na Bíblia católica lá não tem a questão de adoração de imagem, não. Mas me informaram que tem falando lá que não pode adorar imagem, que não pode fazer imagem. Então assim, é complicado essa questão de saber que Deus ele não divide a sua glória e mesmo assim eu me prostrar diante de imagem, escultura. Sim, apóstolo. Romanos... A questão da pessoa que nunca tá lá, que nunca ouviu falar de Cristo, se prostra lá. Voltando lá, né? Romanos 4. Abraão ele é justificado pela fé, né? A fé em Jesus Cristo, né? Justificado pela fé em Deus. Por quê? Porque não foi ninguém lá pregar para Abraão.
Na verdade, a fé em Deus ali, mas pode Né? colocar que é Jesus Cristo, né? Pela teofania que Sim, Jesus pela sempre se teofania. revelou. Jesus já existia desde Gênesis e Apocalipse. Então, não tem como separar os três. Chamada né? a pregação, a pregação como do Cristo fazer a progressiva. separação. Né? Sim. Porque desde Então, assim... desde lá, quando Eva e Adão peca, né? Ali já foi lançada ali a profecia do que? Jesus Cristo. Então, a pregação de Jesus já vem desde né, da semente ali, já era a pregação de Jesus. Sim, aí muitos vão dizer assim, apóstolo, mas como é que fica aquela passagem que fala em Mateus 6, versículo 6, ou Marcos 6, versículo 6, que vai dizer, aquele que crê e batizar será salvo, aquele que não crê, né, já será condenado. Mas por quê? Porque essa palavra é para os cristãos, é para os que já ouviu a pregação do Cristo. Entendeu? É para os que veio depois de Jesus. Entendeu? Os que veio antes de Jesus, a graça e o Espírito alcançou. Foi pela fé. Fé em quem? Em Deus. Né? Mas nós, né, que viemos após Jesus, nós temos que, como se diz, vai ser pregado para nós, vai ser instruído, explicado. Deus deixou um manual lindo, maravilhoso, que é esse aqui, ó. Que é resposta de todas as coisas da vida pessoal, sentimental, filho, tudo, casamento, tudo. Instrução para tudo, aqui, né, ó, apóstolo? pensa Aqui, num negócio bom de... Eu achei aqui. Aqui eu estava falando sobre o eunuco etíope, né? Está em Atos, no capítulo 8, 26. Vai dizer que ele já estava lendo as escrituras, quer dizer, Deus já estava falando com ele antes. É isso que eu quero dizer. Sim. Que existem casos na Bíblia, como o próprio Abraão, né, que ninguém pregou para ele. Deus falou direto com ele. Né? O Moisés, ele teve a instrução da própria mãe dele, porque a Bíblia fala que a mãe dele, né, Joquebede, teve a oportunidade de ensinar, amamentar e estar com Levita, o filho. né? Mas a gente vai Levi. ver que quando Deus realmente foi falar, Deus falou direto com ele. Antes disso, não. Ele foi ser pastor de ovelha, que ele não tinha comprometimento nenhum com Deus, né? Ele foi ter, porque Deus falou. Então, eu creio que mesmo nos lugares mais afastados, Deus tem as suas formas de falar com pessoas, tá? E elas têm a oportunidade de crer. Isso é o que eu acredito. Também creio, também Amém. creio. Se a própria Bíblia diz, né, que ele vai ser todo mundo alcançado, então é todo mundo. Quando isso acontecer, aí a ira desce, né? Porque aí, como se diz, não tem mais a justificação ali pela graça ali, não, é porque isso, aquilo, já não tem mais desculpa não, entendeu? Não vai ter esse negócio de deixar para a última hora, de arrependimento no último dia, não vai ter mais. Entendeu? Não vai ter mais, né? Então Deus, ele vai alcançar todos, não vai deixar um, nem que seja uma teofania lá. Eu tenho que pensar assim, tá lá na aldeia lá assim, ou nem que a sarça queima lá, aparece um pé de sarça lá do nada, entendeu? Eu estava falando a respeito disso aqui com o apóstolo. Falei, apóstolo, nós temos algo assim, né? Eu tenho algo dentro de mim desde quando eu aceitei a Cristo, né? E depois de um certo tempo de eu ter aceito a Cristo, Cristo foi modificando o meu jeito de pensar, de agir, né? E se eu crer numa coisa, não tem quem tira a minha crença. É algo assim que eu falo, meu Deus. Amém. E eu gosto muito de crer no sobrenatural, porque Deus é espírito. Se eu não crer no sobrenatural, como é que eu vou crer em Deus? Né? Então eu tenho que crer que aquilo ali vai acontecer, eu tenho que crer naquilo ali, naquele milagre, não importa como vai ser o milagre, mas eu creio. E algo assim que a cantora falou e que é muito interessante, né? Quando eu morava no Nova Formosa, eu ia no culto uma vez na semana, no sábado, debaixo de um sol quente, que era feito numa ruainha de chão, que ali onde seria... O povo falar que seria a pracinha do Nova Formosa, em 2004, por aí. E o que acontece? Eu não tinha pastores. Eu tinha aceitado Jesus uns 2 anos atrás e não tinha ido na igreja, então não tinha pastores, mas um baiano lá da Bahia me deu uma Bíblia, eu tenho ela até hoje, toda amarelinha, umas páginas rasgadas, outras não. Aí me deu e eu fui nesse culto e vi as pastoras lá com a Bíblia na mão. Eu falei, elas usam aquela Bíblia.
e achei interessante. E quando cheguei em casa, eu falei, vou ler essa Bíblia também. E ali eu li, abri o capítulo ali em Daniel, onde Daniel orava 3 vezes no dia. Eu falei, eu vou fazer o mesmo que esse homem faz. E comecei, né? E eu pensava assim, como é que eu vou falar com esse Deus? Meu Deus do céu. Eu ainda falava dessa forma. Como que eu vou falar se eu não sei nem orar, nem falar? Eu falava do meu jeito, sabe? Era até engraçado as formas em que eu falava com ele. Mas o Espírito Santo, ele veio trabalhando até chegar no dia de hoje. Ainda tem muito que trabalhar. Amém. Glória a Deus, amém. Vamos finalizar, vou deixar aqui uns minutinhos para a nossa cantora oficial, né, que está aqui hoje, nos visitando, né, participando. Eu quero só E agradecer. uns minutinhos para a nossa apóstola, para estar aqui fazendo as colocações finais. Louvado seja Deus, né? Espero que vocês estejam gostado aí, em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco nós retornaremos para a glória do Senhor Jesus. Quero só agradecer. Tá. Coisa rápida. Graças a Deus, amém. Considerações finais com a nossa querida cantora. O tempo todo eu quero chamar a nossa querida irmã participando aqui de cantora, ou de pastora. Né? Considerações finais, cantora Aline Tese. Satisfação de ter a senhora aqui, amém. Espero que tenha gostado em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar cada dia mais. Um abraço também a tua esposa, né? O nosso querido presbítero Alexandre. Não pôde estar aqui conosco, mas deixa aí os minutinhos para a senhora estar aí trazendo as considerações finais e trazendo aí onde é que pode encontrar a senhora em nome de Jesus. Eu vou deixar um abraço aqui para minha família, né? Meu marido, Alexandre, minhas filhas Laís e Isabela, meus amigos aí que estão ouvindo ou vão ouvir, né, esse podcast. Agradeço o senhor, apóstolo, pelo convite. Apóstola, Amém. está sempre aí conosco, né? Nós temos aí já uma certa parceria, né, uma certa amizade. Graças a Deus, Deus vai colocando pessoas, né, no caminho da gente. Amém. Eu gostaria de divulgar aí no meu canal. Se você quiser ouvir os louvores, né? Meus louvores estão no meu canal do YouTube, né? É Aline como o mesmo, Teles com 2 L's. Se você colocar no YouTube, você já vai achar os louvores, já vai achar lá. Tem louvores que estão no canal da gravadora, tem louvores que estão no meu canal. Se você quiser, se inscreve no meu canal mesmo, né? O canal meu é Aline Teles. E tem louvores, assim, os louvores que o Senhor tem me dado, tem me revelado. Nós temos lá já alguns hinos lá lançados, colocados lá. Acompanha lá com a gente, assiste, escuta. Eu tenho aí eu estava falando com a apóstola que eu tenho umas irmãs aí que elas gostam de colocar os hinos para limpar a casa. Os hinos são animados, põe lá, né, vai fazer uma faxininha, vai limpar a sua casa, escuta os louvores, vai dirigir, vai passear. Tem os playbacks, você pode cantar também aí na sua igreja. E tá tudo lá disponível, tá no YouTube, tá no Spotify, tá em todas as mídias aí, as plataformas que a gente chama de streaming, né? YouTube Music, todas as plataformas estão lá. Eu quero agradecer a Deus, né? O único Deus, o nosso Deus, né? Pela vida, pela oportunidade que nós temos de estar aqui e por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família. Né, e deixar um grande abraço a todos, tá? E agradecer ao Senhor e a todo o seu ministério. Que Deus possa abençoar vocês muito mais. E estamos juntos aí sempre, tá? Em nome de Jesus. Amém. Não deu pra gente nem entrar nem na metade aqui da questão aqui. Ixi, entra muita coisa, né? Muita questão, né? Sobre a divindade de Cristo, né? A essência do Espírito Santo, né? A pessoa. Ixi, se fosse entrar aqui, né? Era 2 podcasts, então né, só o básico. Não falamos nem da paternidade de Deus, né? Que nem a gente queria, não deu ainda, mas um dia a gente vai chega dar lá. Certo em nome de Jesus, amém. Apóstolo, consideração final em nome de Jesus Cristo. Glória, amém, né? Para terminar, né? Gênesis 1, capítulo 1, né? Deus não precisa do homem para provar que ele existe, né? O melhor de Deus é isso. Ele não precisa do homem para ser Deus. Ele não depende, ele não precisa. Antes que nós, né, fôssemos formados nos ventres das nossas mães, Deus já era Deus. Antes do mundo ser formado, né, da terra, né, ser formada, de ter todas as coisas existentes que nós olhamos no mundo físico, Deus já era Deus, porque já tinha um mundo espiritual, né, acima desse. Então, assim, eu quero estar só agradecendo, né, por tudo, né,
a Deus, né, primeiramente a Deus, porque se hoje nós estamos aqui, né, para falar dele, falar do amor dele, né, porque ele nos encontrou, né, nos amou primeiro, né. Então só tem que agradecer ao apóstolo por mais uma oportunidade, né, os nossos ouvintes, né. Entra aí nas nossas plataformas, entra também no YouTube, né. Vamos ver a cantora, né, Aline, né, está adorando. Teve um dia de madrugada que eu lembrei, fui lá, aí direto eu anoto aqui. Aí eu ia perguntar para ela exatamente a respeito dos playback, porque eu amo adorar a Deus, né? Aí eu ia perguntar, ela falou, falei, tá bem, já tá mais fácil, né? Amém. Tá encaminhado, né? Então, que Deus possa estar abençoando você, ouvinte, aí do outro lado, tá? Possa ter aí um bom fim de semana, né? O início de semana, né, que já é amanhã, domingo, né, a gente já vai iniciar, né, como se diz, amanhã já é os projetos para segunda, porque o relógio da Terra tá correndo, tá rodando rápido, então amanhã você tem a oportunidade de cultuar, culto, domingo, culto da família, leva a sua família, você que faz muito tempo tá em casa aí, ó, fala, eu cansei de igreja, não, vai nesse domingo, tá? Amém. Vai nesse domingo ouvir o seu Deus falar através do pregador, da pregadora, dos louvores, tá? Amém? Glória a Deus, amém. Deus abençoe nossa apóstola, Deus abençoe nossa cantora Aline Teles. Obrigado aí por ter aceitado o convite, em nome de Jesus Cristo, né? Hoje foi o tema, né? Deus dos crentes é o Deus de todos, né? E sempre estamos com temas aí abençoados, em nome de Jesus Cristo. Já quero fazer um convite especial aqui amanhã, né, a partir das 19 horas, grande culto profético, né, um culto da família, mas um culto profético, um culto aí, né, a qual aí vai ser cheio da graça, da unção. Deus tem uma palavra no teu coração. Eu e a apóstolo estaremos na ponta do altar para te abençoar. Você vai pisar o pé na terra, vai receber sua bênção. Endereço do milagre é Travessa GO 440, número 200, setor Nordeste, Formosa, Goiás. Você é o nosso convidado especial, amém? Deus abençoe a todos, graça e paz. Shalom. E Adonai.